Boa tarde a todos. É com imensa alegria que nós iniciamos mais uma aula do nosso minicurso Primeiros Passos para a Pesquisa Histórica. Esse curso é uma combinação entre o LAPET, que é o Laboratório de Pesquisa em Teoria da História e Interdisciplinaridade, coordenado pelo professor José do Assunção Barros, e também do Instituto Multidisciplinar da Universidade Rural do Rio de Janeiro, que fica em Nova Iguaçu. E nas nossas aulas, nós teremos a participação de grandes nomes da pesquisa aqui do Brasil. São 5 aulas, nós tivemos a última aula com todos os palestrantes, e a aula de hoje nós teremos como palestrante, que é o professor doutor Pedro Parga. Eu vou apresentá-lo logo, logo, mas antes disso, eu gostaria de dar os recados referentes à nossa aula de hoje. Para quem não me conhece, eu me chamo Tainara César, eu sou participante, componente do LAPET, já estive em alguns minicursos ajudando na estrutura, e hoje eu serei a mediadora. Junto comigo está a Clara, que eventualmente se eu cair, ou se eu não conseguir dar o suporte necessário, vai estar com vocês também, auxiliando, tanto em vídeo quanto no chat, ok? E eu gostaria de falar a respeito da lista de presença. Pessoal, pedimos a vocês que esperem a lista de presença. Essa lista ela vai ser disponibilizada ao fim da fala do professor, ou seja, nós não iremos disponibilizar a lista 2h30, 2h40, 3h10. Nós esperaremos o professor terminar a fala dele, e quando for iniciar o debate, passado alguns minutos do início do debate, aí sim nós disponibilizaremos a lista de chamada para vocês, ok? Preencham a lista com cuidado, não rasurem o nome, não abreviem o nome de vocês, porque da forma como esse nome for preenchido, ele vai sair no certificado. Tenham também cuidado de preencher a lista com o e-mail que vocês se inscreveram para o curso, porque às vezes o aluno coloca e-mails diferentes, e aí dá incompatibilidade na hora de nós usarmos o programa para fazer o envio desses certificados, até mesmo para facilitar a contabilização das presenças de vocês. Então, tenham atenção ao nome, tenham atenção ao e-mail, porque também se o e-mail estiver errado, nós não conseguimos fazer o envio desse certificado para vocês, ok? O preenchimento da lista é de total responsabilidade do participante. Então, se acontecer alguma coisa muito séria e vocês não conseguirem, de alguma forma, preencher essa lista, vocês precisam comunicar, mas vocês precisam ter uma forma de provar que vocês estiveram na aula até o momento de queda da energia, ou até o momento que vocês precisaram sair para uma aula, alguma coisa do tipo. Então, vamos supor que o professor Pedro fale até 3h20. A partir disso, nós iremos disponibilizar a lista. Se, eventualmente, após 3h20, você não conseguir acessar a lista de chamada, aí sim vocês podem entrar em contato conosco, enviar e-mail, falar, olha, eu estava presente, está aqui o print de tela, comprovando que eu estava presente até tal horário, para nós disponibilizarmos o certificado. Falo isso porque, infelizmente, alguns alunos querem ficar muito pouco na sala e terem acesso a esse certificado, e não é justo com os alunos que assistiram a aula inteira, que participaram do debate. Então, dito isso, somente em casos excepcionais, onde o aluno esteve online, onde ele tem como provar até o horário que ele ficou na sala, com print de tela, o que quer que seja, e aí sim nós poderemos contabilizar essa presença. Ou seja, precisei faltar para ir no hospital, gente, não vai ter nenhum tipo de abono de falta, tá bom? Eu preciso deixar isso bem claro, porque nós tivemos algumas questões nos últimos cursos, então é importante falar. Nos sigam em nossas redes sociais, @lapetem, @lapet.im no YouTube, @lapetim no Facebook. Breve, eu vou deixar aqui tudo no chat para vocês. Para aqueles que tiverem interesse em participar do nosso núcleo amplo do LAPET, aquela equipe que é vinculada ao diretório acadêmico, não a equipe operacional e não o grupo de pesquisa, porque essas estão fechadas, mas aqueles que querem receber em primeira mão os envios do LAPET, por favor, entre em contato conosco com o nome completo, CPF e link do currículo Lattes, ok? Para nós fazermos o cadastramento de vocês em nossa base de dados. E agora, eu quero apresentar o professor Pedro. Ele é doutor em História pela UF, tem pós-doutorado na Unirio e também pós-doutorado pela Rural. Ele é professor da CEDUC
e tem um projeto de pesquisa vinculado ao Núcleo de Pesquisa de Propriedades e Múltiplas Dimensões. O professor Pedro, ele também foi professor substituto de História Econômica Geral no Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e a aula de hoje tem como temática trabalhos de conclusão de curso, monografia, a tese, diferença entre os 3 tipos de escritas acadêmicas. Professor Pedro, a fala é sua, o senhor pode se apresentar à vontade, pode fazer a sua apresentação. Aí nós estimamos mais ou menos 1 hora e meia de fala, para que nós consigamos ter esse debate depois com as pessoas interagindo aqui no chat. Se houver qualquer tipo de dúvida ou queda ou alguma coisa do tipo, o senhor pode sinalizar, tanto aqui quanto pelo e-mail, que nós estaremos disponíveis para dar o suporte necessário. Tá bom? Agora é com o professor Pedro. Boa tarde, obrigado, dona Clara Garcia, obrigado por toda a organização do evento. Boa tarde a todos e todas e todes. Bom, gente, como ela já falou, o nome da nossa aula de hoje é Trabalho de Conclusão de Curso, Monografia, Dissertação e Tese. Aí eu queria começar perguntando para vocês, o que vocês sabem sobre isso? Em qual período vocês estão? Vocês estão terminando a faculdade? Vocês estão no início da faculdade? Se não puder ligar a câmera, responde pelo chat. Está no início, Leandro? Vocês são de qual área? História, de sociologia, de qual área? Nossa, tem gente do 8º período. E o que vocês sabem sobre monografia? Sobre tese, dissertação, o que vocês já ouviram falar? Nossa, é bem diverso mesmo. Tem gente do 1º ao 8º. Maioria de história. Não, perfeito. Bom, vou começar aqui, então, fazendo a apresentação, projetando um slide. Vocês me respondem agora se estão vendo o slide, né? Como é que eu vou colocar ainda? Tem que abrir de novo, porque não está aparecendo. 10 segundos. Viu na hora certa, Jeff? Você está quase concluindo, né? Professor Pedro, eventualmente eu vou desligar minha câmera quando houver instabilidade na internet, tá bom? Tranquilo, pode ficar Mas à eu tô vontade. aqui, mas tô aqui. Tranquilo, qualquer coisa te chamo. Tá bom. Pode ficar à vontade. Bom, vocês estão conseguindo ver o slide? Sim. Vou estar só em tela cheia. Está em tela cheia? Sim. Bom, como está aí dizendo o slide, tanto a monografia quanto a dissertação e a tese são trabalhos monográficos. Aí eu vou começar para vocês explicando o que significa um trabalho monográfico, certo? Eu peguei uma descrição da internet assim para começar a facilitar. Lá de um dicionário online, ela diz o seguinte: monografia, descrição especial de um único assunto. Estudo limitado de história, geografia, de crítica literária, etc. Tratando de um tema. Essa parte, tratando de um tema, é a questão mais importante. De uma pessoa ou de uma região. Por que isso? Porque eu dividi ali a palavra, como vocês podem ver. Vocês conseguem ver a setinha do mouse? Não, professor. Não? Ah, não tem problema. Eu dividi a palavra ali dizendo mono, grafia escrita, né? O prefixo da palavra monografia, ou de monográfico, quer dizer um. Né? Monoteísmo, acredito em um Deus. Monociclo, tem uma roda. Monografia é uma escrita de um tema. O professor Assunção, em algumas vezes que eu dei esse curso com ele, ele tinha uma metáfora para explicar o que é um estudo monográfico, que é o seguinte: imagina uma gaivota voando. Ela sonda lá de cima, vai vendo o ambiente todo
de repente ela vê aquele peixe lá de cima e mergulha. Esse mergulho da gaivota para pegar o peixe é o estudo monográfico. De que forma? Primeiro, ela vê de uma forma ampla, ela vê todos os temas. Mas quando ela vai lá, foca no peixe, é isso que a gente faz numa monografia, numa dissertação, numa tese. Em que sentido? A gente foca num tema, a gente foca num estudo, a gente recorta esse tema. A gente vai falar sobre escravidão, mas a gente tem um foco. Vou trabalhar com escravidão entre 1870 e 1880. Eu vou trabalhar com as reformas da escravidão. Eu vou trabalhar com as revoltas dos escravos. Eu vou trabalhar com uma revolta específica. Tanto na monografia, quanto na dissertação, quanto na tese, a gente foca em um recorte muito pequeno do que se pode abordar. A gente não quer tratar sobre tudo que é possível. Diferente de um livro, de um romance, por exemplo, vai falar tudo, pode falar sobre o mundo inteiro. Numa monografia, a gente vai abordar um tema específico. Diferente de um manual, que vai tentar tratar tudo que está relacionado com um tema, manual de Brasil Império. Vai falar sobre escravidão no Brasil Império, vai falar sobre política no Brasil Império, vai falar sobre as fases do Brasil Império. Agora, uma monografia, ela não vai fazer isso. Ela vai se focar num tema. Ela é monográfica. Ela vai focar em apenas um tema. É uma grafia, uma escrita sobre apenas um tema. Tem a gente vai abordar aqui 3 tipos de estudos monográficos. Um é a monografia, que leva o nome do estudo monográfico, né? O segundo é a dissertação e o terceiro é a tese. A monografia é o que vocês fazem no final da graduação. A dissertação que fazem durante o mestrado. E a tese de doutorado é o que vocês fazem no doutorado. Bom, um dos conselhos que eu já tenho para quem vai escrever uma monografia, uma tese, é que o tema precisa ser recortado. Isso o próprio nome já diz. Com a monografia, como você vai grafar sobre apenas um tema, você vai escrever sobre apenas um tema, você tem que focar. E por que isso é importante ser assim? Como dá para ver nessa tabela, a monografia você faz em 6 meses. A dissertação você faz em 2 anos. A tese você faz em 4 anos. Diferente de um manual que você vai demorar 10 anos para escrever, você já está formado, você já é professor universitário, você vai fazer um manual sobre a área que você leciona, para que seja mais fácil para os seus alunos terem acesso às informações de forma resumida, para que outras pessoas que não são da área possam ter acesso às discussões daquela área. Na monografia você vai tratar só sobre um tema. Por quê? Porque você tem 6 meses para fazer a monografia. São 6 meses para fazer o projeto, 6 meses para escrever a monografia. Isso em vários cursos de graduação. Então, você tem pouquíssimo tempo para a gente ser arrogante e achar que vai dar conta de tudo. A gente tem que focar num tema bem recortado. A gente tem que... E o que é esse recorte? Na área de história, esse recorte é temático, primeiro. Você vai escolher seu tema. E dentro desse tema, você vai recortar o que você vai abordar. Aquilo que eu falei, eu tenho interesse em estudar escravidão. Mas tudo bem, você vai trabalhar na monografia. Eu vou trabalhar com a experiência de trabalho dos escravos entre 1870 e 1880. Não, eu vou trabalhar com escravidão contemporânea, então eu quero trabalhar entre 1970 e 1980. Não aquela escravidão que foi proibida pela Lei Áurea, escravidão que é ilegal e continua acontecendo. Não, eu quero trabalhar com pós-escravidão, com as lutas dos emancipacionistas, do movimento negro, pós-escravidão. Não, eu quero trabalhar com as reformas no cativeiro, eu quero trabalhar especificamente com a lei do ventre livre, com como essa lei foi elaborada. Aí eu vou pegar as discussões da Câmara e do Senado para ver quais foram as discussões que ocorreram no momento de promulgação daquela lei. Não, eu quero ver a execução dessa lei. Eu vou estudar processos em que essas leis foram aplicadas pelos agentes públicos. Não, eu não quero a lei do ventre livre, eu quero a lei do sexagenário. Eu não vou abordar tudo sobre essa lei, eu quero focar em algo muito específico. Não quero trabalhar sobre escravidão, eu quero trabalhar com as revoltas escravas. Então, o tema escravidão pode ser recortado de várias formas. E ele tem que ser enxugado, ele tem que ser cortado, ele tem que ser diminuído para ser possível você elaborar em 6 meses. Certo? E tem o recorte temporal. O que é o recorte temporal? Eu vou abordar o meu trabalho vai tratar da escravidão, mas ele vai tratar da escravidão entre 1915 1815 e 1820. Então, você fez um recorte temporal de 5 anos. Aquele recorte você faz no tempo para dizer quais os anos você vai abordar.
Ah, não, tem um recorte geográfico. Como assim recorte geográfico? Eu vou abordar sobre a escravidão no Rio de Janeiro. Então, se o tema é escravidão, você está me dizendo que você vai abordar a experiência dos escravos, um recorte temático, entre 1815 e 1820, um recorte temporal, no Rio de Janeiro, recorte geográfico. Tem outras formas de cortar isso ainda. Você podia estar falando das fontes que você vai tratar. Você podia falar da escravidão nos jornais da corte, isso é do Rio de Janeiro, no século XIX, entre tal ano e tal ano. Você ainda recortou qual o espaço que é temático, qual espaço que não é geográfico, que você vai abordar aquilo, nos jornais da corte. Você ainda reduziu. Quanto mais você reduz, mais chance você tem de abordar. Imagina, um trabalho historiográfico geralmente aborda fontes. Em outras formas de trabalho, você vai ter que abordar outro material. Você tem que pensar qual material eu vou usar. Bom, se eu vou usar o Jornal do Comércio, eu podia falar a escravidão do Jornal do Comércio. Como jornal tem todo dia, então é uma fonte que você vai ver ela sempre, né? Tem todos os dias, tem vários fascículos. Você pode falar assim, eu vou abordar o Jornal do Comércio em 1850. Pegar tudo que ele falou sobre a escravidão, pensar como ele se posicionou sobre a escravidão. É um recorte possível. Né? Bom, continuando, outra questão é evitar a ansiedade. Por que evitar a ansiedade? Porque quando a gente pensa num trabalho desse, a gente fala assim, nossa, vai ser impossível, vai ser difícil, eu não vou conseguir, será que eu vou conseguir, será que eu não vou conseguir? Calma, calma, não tenha ansiedade. Os trabalhos monográficos são rituais de passagem na academia, né? Como assim ritual de passagem? É aquilo que você escreve para sair da graduação, é aquilo que você defende para sair do mestrado, é aquilo que você defende para sair do doutorado. Mas eles são apenas o princípio da sua vida acadêmica. Muitas vezes a nossa ansiedade está ligada a gente pensar o seguinte, não, eu tenho que fazer o trabalho da minha vida para que as pessoas me reconheçam e então eu consiga trabalhar na universidade. Eles não determinam totalmente o seu futuro. Você tem que parar com isso. Você tem que focar em cumprir aquela atividade da melhor forma que você pode. Em concluir a graduação, em concluir o mestrado, em concluir o doutorado. E são eles, ao mesmo tempo que eles demarcam o fim da graduação, do mestrado e do doutorado, eles demarcam também o início de algo. Né? Depois que você terminou a graduação, defendeu a sua monografia, você agora pode lecionar, enquanto professor efetivo da rede pública da sua região, da rede privada da sua região. Então, ele marca o início de algo. Ele tem que ser um passo para você aprender algo para aquilo, para a atividade que você vai exercer, ou para as atividades. Ele tem que ser um passo para você terminar aquela graduação, para você terminar o mestrado. Quando você vai terminar o mestrado, você vai ter mais chances de passar para o doutorado. Você não necessariamente precisa fazer o mestrado para fazer o doutorado, mas é muito difícil a pessoa sair da graduação e ir direto para o doutorado. Quando você termina o doutorado, agora você vai ser reconhecido como um pesquisador. Então, você vai começar a ter mais espaço para publicação, para participação em grupos de pesquisas, enquanto um pesquisador. Isso tudo marca o início de algo, mas ele não determina toda a sua vida acadêmica. Na tese de doutorado, quando você defende ela, você está começando a sua pesquisa. O ideal é que a sua tese de doutorado, a sua dissertação, a sua monografia, esteja te preparando para algo no futuro. Que você entenda isso como um passo. Você pensa assim, olha, eu estou terminando meu doutorado, essa pesquisa está longe de estar concluída. Ela é o início de uma pesquisa. Agora eu vou dar continuidade para essa pesquisa olhando por outro lado. Por exemplo, eu vou estudar escravidão. Aí na graduação eu penso assim, eu vou trabalhar com a visão do Jornal do Comércio sobre a escravidão entre 1848 e 1850, 2 anos. Aí no mestrado você fala assim, poxa, agora eu posso alargar. Posso pegar mais anos desse Jornal do Comércio. Ou então eu posso contrapor o Jornal do Comércio nesses anos com outro jornal. No doutorado, você vai além disso. Você pode mudar o seu tema de pesquisa? Pode, não é um problema. Você pode mudar tudo. Mas eu aconselho que você dê uma parada, dê uma resfriada na cabeça, pegue novas fontes, pense o que você vai fazer. Mas se você vai continuar na mesma área, você tem que pensar que é sempre uma etapa do seu processo de aprendizado para ser um pesquisador. Ou para ser um professor, seja para você ser um pesquisador, professor, ou um professor pesquisador. Por que eu falei das duas formas?
Porque pesquisa, ensino e extensão andam juntos, né? Se você é um professor, você vai pesquisar para dar uma aula. Você pode pesquisar lendo livro didático, que é uma pesquisa pobre. Você pode pesquisar, para além do livro didático, ler temas ligados ao assunto que você vai abordar, e você pode refletir sobre como aquele livro didático está apresentando conteúdo, inclusive criticar o livro didático com os alunos em sala de aula, mostrar quais são as visões que estão colocadas nele, o que aquilo quer dizer na prática, como aquilo tem posicionamento sobre a sociedade de hoje, já que a história é um conhecimento feito hoje sobre o passado. Você pode mostrar como a história é uma construção para eles. Isso é uma aula rica para o ensino fundamental, que nem sempre é possível, depende da turma que você vai pegar, depende de mil fatores, depende dos materiais que você tem para dar aula. Mas a questão é que você precisa ser um professor pesquisador. Eu gosto de falar isso também pelo seguinte: muitas vezes, no ensino básico, um professor é interpelado com aula, tipo, ele tem uma criança que é especial, uma criança com deficiência, né, para ser mais politicamente correto. Tem uma criança com deficiência, sei lá, com TDAH na sala dele. E ele fala assim: eu não fui formado para dar aula disso. Eu não fui formado para lidar com alguém com TDAH. Ora, a faculdade não vai dar conta de te formar para tudo que você precisa. Eu gosto de falar o seguinte: imagina o seguinte, os médicos se formaram, aí veio a crise do coronavírus, ninguém sabia o que era o coronavírus no Brasil, pouquíssimas pessoas sabiam, só especialistas no tema. Imagina se os médicos da falassem: eu não estudei sobre isso na faculdade, por que eu vou fazer isso? Bom, você faz uma monografia no final do seu curso exatamente para você começar a aprender a pesquisar. Mesmo que você venha a ser um professor de ensino fundamental, igual a eu, ou você vai precisar pesquisar para dar uma aula. Você vai precisar ler livros sobre o assunto para criticar o livro didático, para escolher o livro didático. Você, às vezes, vai ter que ler sobre TDAH para poder entender como você vai lidar com uma criança específica na sua turma. Bom, você caiu numa escola rural. Você vai ter que estudar sobre educação do campo para dar aula. Você caiu numa escola em zona de guerra. Você tem toda uma bibliografia sobre ensino em área de guerra. Bom, a maioria dos seus estudantes é negro. Bom, porque, mesmo que não fosse, né, uma educação antirracista, você vai ter que ler sobre isso. Vai ter que se aprofundar no tema. Até porque as crianças, os adolescentes hoje demandam esse assunto. Educação antirracista, educação anti-homofóbica, educação anti-LGBTfóbica, educação antimachista. Eles querem isso. Se é uma demanda do presente, se é uma demanda dos conflitos sociais do presente, você vai ter que se posicionar sobre isso de alguma forma na sua sala de aula. Vocês estão me escutando, gente? Vocês estavam parados? Estamos sim, professor, tudo certo. Achei que tivesse congelado aqui. Que na dúvida tivesse caído. Vamos lá. Então, a faculdade ela vai te dar um gostinho de temas e vai te formar para ter uma autonomia para que no futuro você possa pesquisar. A graduação faz um pouco isso. A monografia é a culminância disso. Você vai estar fazendo uma pequena pesquisa para mostrar o que você pode. O mestrado, você vai além dessa pesquisa. Você vai aprofundar um pouco mais. No doutorado, por sua vez, você vai se constituir como um pesquisador. Aí você vai poder ser um pesquisador professor. Você é um professor universitário. Que não é muito diferente do professor do ensino básico. A diferença é que você tem requisitos de publicação e por aí vai. Mas se você quiser ser um pesquisador fora da universidade, você pode também. Você pode ser uma pessoa que trabalha numa escola, que é o que eu faço hoje, e que por fora pesquisa. Não existem regras sobre como você vai se portar depois de sair daqui. Ah, não, eu quero ser um comunicador do YouTube, eu quero ser um youtuber. Ou para fazer suas apresentações, suas discussões sobre história no YouTube, você vai ter que pesquisar. Pega um vídeo da Rita Von Hunt, né, do Tempero de Drag, no YouTube. Você vai ver quantos assuntos ela estudou para falar aquilo. Às vezes não é nem da área dela, mas ela vai ter que ler temas que não são da área, livros que não são da área dela para preparar aquela aula, para preparar aquela discussão, para ter uma profundidade daquilo que está falando. Então, qualquer área para quais vocês forem, na melhor hipótese, vocês vão continuar pesquisando, de alguma forma. Pesquisando para preparar uma aula, para preparar um vídeo do YouTube, pesquisando para publicar um artigo, pesquisando para se posicionar na militância com relação ao assunto mais embasada, seja o que for. O Daniel falou, Rita é maravilhosa, eu também acho, Daniel. Fantástica, vale a pena assistir, tem várias discussões lá bem legais. Bom, mas vamos lá. Então, a questão que eu coloco aqui é evita a ansiedade. Ela é o início de algo, ela não é o fim de algo. Quando você faz uma monografia, isso não determinou toda a tua graduação.
Quando você faz a sua dissertação de mestrado, ela não determina toda a sua vida. A tese de doutorado também não determina. É muito comum uma pessoa no doutorado ela quase surtar, porque ela acha que vai fazer o trabalho da vida dela, porque o fulano, há 30 anos atrás, fez uma tese de doutorado que marcou a vida dele. Bom, mas há 30 anos atrás, o doutorado podia ter 10 anos, 15 anos, 20 anos, ele não tinha um prazo. Agora o teto máximo para se fazer um doutorado é 4 anos. Então, talvez não venha a ser o trabalho da sua vida, mas ele com certeza vai ser o início da sua vida acadêmica enquanto um pesquisador autorizado a pesquisar. Certo? Bom, a outra questão é: busque o máximo equilibrar. Nossa, ficou horrível essa frase. Peço desculpa por vocês, devia ter revisado. Busque equilibrar o máximo de autonomia com a capacidade de ouvir quem te orienta. Como assim? Quando você vai ser orientado por alguém para fazer uma monografia, uma dissertação, uma tese, tem às vezes dois comportamentos possíveis. Um é a pessoa que chega lá e fala: não, meu orientador não sabe de nada, eu que sei, eu vou fazer como eu quero. E essa arrogância não leva a nada. Porque para uma pessoa te orientar, ela tem pelo menos o doutorado concluído. Ela já passou por uma universidade, ela tem uma trajetória de pesquisa, ela está num programa de pós-graduação. Ela tem uma trajetória de pesquisa em que ela vai poder te dar alguns toques, mesmo que ela não seja da área que você está abordando, sobre o que você, quais cuidados você deve ter. Ela tem uma trajetória. A arrogância intelectual, você virar e falar assim: não, eu quero tratar sobre toda a escravidão no século XIX. O que o seu orientador vai fazer? Olha, a escravidão no século XIX é um tema muito longo. Se você fizer isso, você vai ficar surtado no final do seu curso. Se você conseguir concluir o curso, você vai ter que recortar. Ouve o teu orientador. Ouve a sua orientadora. Ouve a sua orientadora. Não é isso? Ouve a pessoa que está te orientando. Para escutar. Se ela está te falando que você precisa recortar, recorta. Conversa. Mas por que você acha que tem que recortar? Me ajuda aqui. O outro lado é que você também não pode confiar no seu orientador para tudo, na sua orientadora para tudo. Você não pode achar que ele vai fazer a sua monografia, a sua tese, a sua dissertação. Como eu falei, a faculdade vai formando a gente para que a gente tenha autonomia. Como assim autonomia? Eu gosto de falar para os meus alunos do 6º ano do ensino fundamental o seguinte: fala assim, olha, eu não vou olhar seu caderno todo dia. Eu sei que no ano passado o seu professor talvez olhasse, ou no ano retrasado. Mas quando você era criança, a sua mãe tinha que dar de comer, agora não precisa. A nossa trajetória formativa, ela é uma trajetória que vai avançando cada vez mais em autonomia. No início, o seu professor sendo do seu lado, fala: sua letra está feia, refaz isso, vamos olhar aquilo. Depois, com o tempo, você chega no ensino médio, o professor nem olha o seu caderno. Talvez alguns poucos olhem, cada vez menos o professor olha. Chega na faculdade, se você não tem um professor, você tem que estudar por si mesmo, ou por si mesma, não é isso? Você tem que correr atrás daquilo para saber aquele tempo, porque isso vai cair num concurso que você vai fazer para o ensino fundamental, para a rede pública daqui para frente, mais para frente. Você é responsável pela sua formação. E a faculdade não se faz só no espaço da sala de aula. Se faz no espaço do centro acadêmico, na biblioteca, em grupos de pesquisa como LAPET e outros. E aí você vai começar a correr atrás disso. E esse ato de criar essa autonomia é importante que você já venha criando desde a graduação. Então, você não pode esperar que teu orientador de doutorado vai revisar a sua tese. Você vai ter que escrever, pedir para um colega seu revisar, porque é isso que a gente faz na faculdade. Eu escrevo e boto o texto para discutir com colegas mais próximos. Depois em eventos maiores. Depois em outros eventos maiores. E aí você vai mudando aquilo conforme você vai recebendo críticas e sugestões. Você, às vezes, envia para uma pessoa que vai fazer a revisão, um colega que vai fazer a revisão. Isso é legal que você já faça até com os trabalhos de graduação de vocês. Vocês escrevem um trabalho, pede para uma amiga revisar. Você revisa o dela, ela revisa o seu. E aí existe uma troca. Vocês elaboram ele um pouquinho antes, cada um revisa o do outro ou da outra e segue a vida. Né? Esse tipo de companheirismo é importante. A vida acadêmica, ela envolve uma autonomia. O seu professor não vai, o seu orientador não vai, talvez na monografia te ajude mais, mas na dissertação vai olhar menos, na tese vai olhar menos, os seus erros ortográficos.
O ideal é que ele venha para te orientar nos aspectos acadêmicos, de pesquisa, de formação, que ele pare e fale, olha, reporta mais seu trabalho, olha, seu projeto está muito arrogante, não vai conseguir lidar com tudo isso, olha, você também pode olhar essas fontes daqui, olha aquele livro, olha aquele outro livro. Ele vai te dar uma orientação acadêmica, não do ponto de vista do uso da língua oficial. Né? Bom, dito isso, às vezes no final do mestrado, doutorado ou até da graduação, é legal pagar um revisor, se você puder, para fazer. Se não puder, arruma alguém do curso de letras. Eu fiz isso. Eu morei numa república e tinha amigos que conheciam pessoas de letras. E as pessoas estavam se formando. E aí eu pedi para eles lerem. Eu, em troca, eu fiz algo para eles. E a vida é assim. Ah, não tenho um contato assim. Bom, legal. Pede para alguém, para um colega seu mais próximo. Você vai isso mesmo por ele. Porque às vezes, quando você está lendo o seu trabalho, já leu pela milésima nona vez, na monografia não dá para ler tantas vezes, mas na dissertação você acaba lendo um pouco mais, no doutorado um pouco mais, você já não vê mais os seus erros. Igual eu vi esse meu slide no tempão. E se você olhar aqui no meu slide, tem um erro, né? Busque o máximo, equilibrar o máximo de autonomia. Não, era para ser busque o máximo, equilibrar a autonomia com a capacidade de ouvir. Busque equilibrar ao máximo de autonomia com a capacidade de ouvir quem te orienta. Então, já tem aí duas dicas. Se livrar da ansiedade, porque ela vai te derrotar. Você vai achar, você vai ficar assim, será que eu consigo? Será que eu não consigo? Você vai te mobilizar. Aliás, eu sugiro isso para toda a sua vida. Eu estava agora conversando com uma amiga que ela está fazendo prova para o doutorado. E ela falava assim, cara, Pedro, eu estou muito ansiosa. Eu não sei se você falei, eu não vou falar o nome dela. Né? Estou quase fazendo aqui igual aquela... uma artista comediante que fala o nome da pessoa logo em seguida. Não vou falar o nome do meu cliente, fala. Mas não vou fazer isso. Essa minha amiga chega e falou assim, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta. Eu falei assim, você vai dar conta. Se você não passar esse ano, você vai passar no ano que vem, você já vai ter material para fazer no que vem. Para você é fácil, você passou direto. Eu não. Eu fiz a seleção de mestrado para a UFA a primeira vez, não passei. 6 meses depois eu passei para a Unirio aproveitando aquele material. Quando terminei o mestrado, passei direto para a UFA em doutorado, mas parei um ano porque eu queria descansar um pouco para preparar melhores as minhas fontes, para ter um material mais elaborado, para não ser tanto correria, igual foi no mestrado. O mestrado é muito mais difícil que o doutorado, você tem 2 anos para fazer. Então, aquela correria impactou muito, ficava numa crise de ansiedade muito grande. Então, para o doutorado, o que eu falei, opa, vou parar um ano. Também nada impede. Você sabe que você é uma pessoa mais ansiosa? Para fazer isso, dá uma respirada. Vai atrás de suas fontes com calma durante esse ano, recolhe elas, aí no doutorado vai ser mais fácil. Bom, mas voltando aqui, é importante você ter essa autonomia de buscar o seu material, de buscar a sua bibliografia, mas também contar com a orientação do seu orientador, do seu orientador e da sua orientadora. Tem que correr atrás, mas ao mesmo tempo, não pode deixar. Correr atrás não pode te dar uma arrogância que você pare de ouvir a pessoa que está te orientando. Se ela está lá, é por algum motivo. Outra coisa, depois que você termina uma monografia, que você termina uma tese, uma dissertação, é normal você ser crítico ao seu próprio trabalho. Pensa só, você fez o maior esforço para aprender aquilo. Quando chega ao final, houve um esforço de aprendizado. Então, quando você sai disso, você saiu um pouco melhor. Um pouco mais formado, um pouco mais formado, um pouco mais formado. Né? Você saiu com um pouco mais de bagagem. E ao fazer isso, você olha para o seu trabalho e fala assim, puxa, eu podia ter feito melhor ali. Puxa, eu podia ter feito melhor ali. Mas não compara o seu trabalho com o de outras pessoas. Compara com você mesmo. Compara com quanto você melhorou da monografia à dissertação. Pensa nesse avanço. Esse avanço que é o principal. As pessoas têm velocidades diferentes. As pessoas têm trajetórias diferentes. O que importa é você estar avançando. Então, não deixe que o pessimismo te mobilize. Não deixe que você chegue assim, eu não vou fazer o mestrado, não. Minha monografia foi tão difícil. É outra etapa da sua vida. Para com isso. Eu não vou fazer a monografia, não. Era tão difícil fazer os trabalhos da faculdade. Os meus trabalhos da faculdade eram tão ruins. Eram ruins. Você só pode ver que é ruim porque você tem uma bagagem maior agora. Eu peguei, depois que eu terminei o mestrado, ou durante o mestrado, não lembro mais, eu peguei trabalhos que eu fiz na graduação. Vou pegar aquele trabalho porque tinha uma discussão nesse sentido, vai me ajudar a me preparar para ler esse texto. Quando eu peguei, eu falei assim, nossa, eu que escrevi isso? Normal isso acontecer. Quer dizer que você aprendeu, você se desenvolveu. Não sai por aí derrotando o seu próprio trabalho, dizendo que o seu trabalho está ruim, que ele não presta. Não, ele é tão bom quanto de outras pessoas que terminaram esse mesmo nível de trabalho, a dissertação,
monografia, ou seja lá o que for. Aí, mais uma vez, que aí volta até para o início. Ao planejar sua pesquisa, ao fazer um projeto, evita a arrogância. Um bom trabalho monográfico aborda um tema bem recortado. Aquilo que a gente já falou lá no início, ele é monográfico. Ele é uma grafia de um tema só recortado. Evita a arrogância. Você vai falar assim, meu orientador falou que eu não vou dar conta de falar de toda a escravidão. Claro que eu vou, eu sou sinistro, eu sou sinistro, eu sou sinistro. Se ele está falando, se ela está falando, se ela, ou se a pessoa está falando, é por algum motivo. Ouve aquilo. Evita a arrogância. Olha lá, você tem que ter capacidade de ouvir a pessoa que está te orientando. É impossível dar conta de todos os assuntos no tempo de elaboração de monografia, dissertação e tese. É aquilo que eu falei, olha lá. Antigamente você tinha 10 anos para fazer uma tese de doutorado. Agora você tem 6 meses para fazer monografia. Se você reprovar, você tem mais 6 meses, então não cai em ansiedade com isso também. Não é problema reprovar a monografia, você não vai te manchar para a vida toda. Bom, assim, 6 meses geralmente para fazer monografia. 2 anos para fazer a dissertação. Se você tem bolsa, é um prazo meio limitado mesmo, é 2 anos e pronto. Se você devolveu o dinheiro da bolsa. E doutorado, 4 anos. Desde o início do curso, já vai fazendo. Como assim? Você está fazendo o mestrado, na primeira disciplina que você fez, já faz um trabalho indo no caminho que você quer escrever o seu primeiro capítulo. No segundo, indo no capítulo que você vai fazer o seu segundo capítulo. Usando aquelas discussões que você fez na disciplina ao seu favor. Bom, você vai fazer uma monografia. A gente já chega lá. Mas é impossível dar conta de todos os assuntos. E aí tem uma outra questão que é ainda mais importante. Quando você vai tentar o mestrado, quando você vai tentar o doutorado, geralmente você apresenta um projeto de pesquisa. Por isso também você aprende a fazer um projeto de pesquisa já na graduação. Mas tem uma matéria no final da graduação de História, geralmente, para você fazer um projeto da sua monografia e outra para você fazer monografia. Quando você vai ser selecionado para o mestrado, você vai elaborar um projeto. Quando você vai fazer seleção para o doutorado, você vai fazer outro projeto. Quando você vai fazer uma seleção, se é um pesquisador informado, você vai fazer tá propondo uma pesquisa para um órgão de fomento, para a CNPq, para a FAPERJ, para a FAPESP, ou qualquer outro órgão, para conseguir verba para desenvolver sua pesquisa. Você vai fazer um projeto. Por isso você aprende a fazer o projeto de pesquisa. Nesse projeto, você tem que anunciar qual recorte do seu tema. Você tem que tentar recortar o máximo possível o seu tema, para que ele seja viável em 6 meses, no caso da monografia, 2 anos no caso do mestrado, 4 anos no caso da tese de doutorado. Um dos critérios que as bancas têm na seleção é perguntar o seguinte: essa pesquisa é viável? Essa pesquisa é útil para a sociedade, para o debate acadêmico? O principal na seleção de mestrado é ela ser viável. Se você propõe estudar toda a escravidão do século XIX, você vai falar o seguinte: essa pesquisa não é viável. Essa pesquisa ela é muito arrogante, ela pretende fazer muita coisa. Essa pessoa que está propondo a pesquisa, mais para frente, vai se enrolar nisso, vai ter uma crise de ansiedade e não vai conseguir desenvolver. Então, você recortar, você pensar quais fontes você vai abordar, em quais anos você vai abordar a fonte, qual período você vai pegar é importante. Né? E a Ana, não. Qual o seu nome mesmo? Tainara. Desculpa, Tainara. A Tainara postou aqui, ó. Nossa última aula será sobre o projeto de pesquisa com o professor Assunção Barros. Não faltem. Exatamente. Ele vai dar várias orientações, além disso que eu estou falando. Né? Não deixem de vir. Porque exatamente o projeto e a escrita monográfica vai perpassar toda a sua vida acadêmica. Toda. Então, eles são instrumentos de escrita que você vai precisar aprender. É igual lá na escola, você aprendeu a ler história em quadrinho, você aprendeu a ler diário, você aprendeu a ler peça de teatro, você aprendeu a ler um texto mais acadêmico. Igual na graduação você está aprendendo a ler textos acadêmicos, que é uma das propostas desse curso também, você tem que aprender uma hora a escrever projeto, a ler projeto. Quando alguém escreve um projeto, quando você entrar no grupo de pesquisa, pede o projeto do qual você está trabalhando, dá uma olhada, vê como aquele projeto foi construído, pensa como é que você faria o seu, como é que você pode usar aquele tema para construir a sua pesquisa a partir daquela pesquisa que você está participando. Bom, vamos continuar. Agora são conselhos mais específicos para monografia. Comece a pensar no tema da sua monografia ao longo do curso da graduação, mas sem ansiedade. O evitar a ansiedade eu já falei.
Mas por que ao longo do curso de graduação? Porque você vai pensando assim, olha, o que eu quero tratar? Qual tema eu gosto? Eu gosto sobre golpe de 64. Aí você fala assim, poxa, quem trabalha com golpe de 64 na minha faculdade é o professor tal, tal. Aí eu quero trabalhar com uma área de teoria. Quem trabalha com teoria é o Assunção, é a Mônica Martins. Eu vou procurar eles para me orientar nessa área. Ah, não, a Mônica Martins trabalha com liberalismo e escravidão. Vou pegar ela para me orientar nessa área. Se já é uma área que você gosta, comece a procurar esses professores, pedir dica de leitura. Vocês precisam criar autonomia. Vocês precisam buscar livros para além daqueles que vocês leem na graduação. Eu sei que é difícil. Eu sei que a faculdade é um trator que passa por cima da gente. A gente ainda não tem um hábito de leitura muito apurado, então a gente demora a ler os textos acadêmicos. Às vezes a gente não consegue ler todos de um semestre, mas você tem as férias, você tem fim de semana, tem momento de descanso. Nesse momento de descanso, se você puder, você quer trabalhar sobre escravidão, pega um texto que você leu na época que você leu em Brasil 2, em Brasil 1, lê de novo, vê quais livros ele está citando, usa aquelas referências para ir atrás de outros livros, vê quais livros são mais citados, essas leituras vão ser importantes no seu futuro, pergunta para quem trabalha com escravidão, pergunta para essa pessoa o que você poderia ler, se tem algum grupo de pesquisa na sua faculdade do qual você podia fazer parte para aprender mais sobre isso. E aí você já vai procurando ler sobre o tema, que é a minha segunda dica. Já vai participando de grupos de pesquisa, que é a minha terceira dica. E aí você vai aprendendo também fora de sala de aula. É aquela questão, na graduação, você tem que ser mais autônomo do que no ensino médio. No ensino médio, muitas vezes, a gente estudava para fazer a prova e passar de ano. É lógico que a gente tem que estudar para passar de semestre, para superar uma disciplina. Mas isso não pode ser toda a sua formação. Você vai ter, aos poucos, criar uma autonomia de ler temas que te interessam sobre história, se é a sua área, fora da faculdade. Ah, não, você é da geografia, você gosta de geohistória. Você vai pegar temas relacionados à história, ligados à área de geohistória que você gosta. Peça dica de leitura para os professores, para ele, para ela, ou para ele. Né? Eu quero ler sobre esse tema, eu quero pesquisar sobre esse tema, me ajuda. Se você não quiser depois pesquisar esse tema, se você não quiser que sua monografia seja esse tema, se você se cansou daquela pessoa que você queria que te orientasse, e tudo bem, mas você já tem uma bagagem de leitura e já aprendeu a buscar. Esse aprender a buscar que é o essencial, certo? É esse ato de criar autonomia que é essencial para vocês. O que precisa ter num texto monográfico? Ele precisa ser coerente. O que é ser coerente? Você não vai falar que a escravidão acabou em 1888 e 5 minutos depois do livro você vai dizer assim, a escravidão não acabou. Você precisa ter coerência daquilo que você está narrando. Você não pode, um capítulo fale algo e o outro fale algo completamente diferente. E o texto principal é ter coesão. O que é coesão? Imagina uma construção. A pessoa bota um tijolo, faz cimento, bota um tijolo. O que dá coesão aos cimentos, o que dá coesão aos tijolos, o que liga é o cimento. Então, os seus parágrafos, eles não podem um começar falando sobre a escravidão, outro falar sobre liberalismo e outro falar sobre ditadura, sem que esses temas estejam articulados entre si, sem que haja uma ligação lógica, que o seu leitor consiga recuperar essa lógica. Isso vale para os seus trabalhos da graduação, para a monografia, para a dissertação e para a tese. O texto precisa ter coesão, ele precisa ter conectivos, por isso, portanto, por enquanto, então, entretanto, apesar de. Ele precisa ter ideias que se conectam, que façam o seu leitor deslizar sobre o tema. E aí, algo que eu já recomendo para vocês é que vocês tenham didática com quem vai orientar, com o seu leitor ou leitora, ou leitore. O que é ter didática? Você, quando você está pesquisando, quando você está estudando uma monografia, você vai saber muito sobre o seu tema. Você já estudou bastante sobre isso na graduação. Você já pegou disciplinas ligadas a isso, já pegou dicas de leitura com seu orientador. E agora, você vai escrever para alguém que tem que ler e entender o que você está falando. Esse texto tem que ter uma coesão para a pessoa deslizar pelo tema, mas ele também tem que explicar palavras que são claras para vocês, mas não são claras para as pessoas que estão lendo. Ele tem que ser didático, ele tem que ser fácil da pessoa entender.
Numa monografia, às vezes o professor releva, o orientador, a banca releva isso, na dissertação já pede um pouco mais. E é interessante perceber isso, que às vezes a gente pega, sei lá, um texto do Bourdieu na faculdade. Você lê e você fala assim, que isso? O que ele quer dizer com isso? Ou do Marx. Mas eles, quando escreveram aquilo, já eram pesquisadores renomados. Né? Eles já tinham lá o público deles. Mais que isso, a gente tem que cada vez mais se acostumar a escrever para mais pessoas, não só para a academia. A gente escreve para a academia, mas não só para ela. Às vezes a gente usa um conceito e fala, o meu orientador vai saber quem é, quem está na banca vai saber o que é. Mas às vezes quem está na banca de seleção de mestrado é de outra área, não vai saber. Às vezes quem está lendo o seu livro, que foi uma tese que virou um livro, não vai saber. Você tem que ter uma didática, você tem que saber se colocar no lugar do outro. Será que é possível? Quem é o meu leitor? Será que esse leitor vai conseguir ler o meu trabalho por aquilo que eu estou dizendo? Será que eu conseguiria 10 anos atrás? Será que eu conseguiria quando eu estava na graduação? Será que eu conseguiria quando eu estava no ensino médio? Quem vai ler? Quem é o meu público? Quais são as dificuldades de leitura dessa pessoa? Quais conceitos eu vou ter que explicar? Porque é claro para quem é da minha área, mas não é claro para uma pessoa de medicina que queira ler meu livro. Para alguém que esteja começando na área. Às vezes, quando você entra na graduação, às vezes dá um surto na sua cabeça. Fica assim, gente, eu não entendo o que esses seres humanos estão falando. Estão falando outra língua, estão falando jargão. E aos poucos você vai se acostumando com essas palavras. Mas ao mesmo tempo que a gente se acostuma com essas palavras, a gente tem que ser capaz de alteridade. A gente tem que ser capaz de pensar o seguinte, eu não sabia essas palavras. Essas palavras eram muito difíceis. Eu tenho que explicar o que essa palavra significa para a pessoa que está me lendo. Porque eu tive um professor para me explicar. A pessoa que está lendo o meu livro, o meu artigo, o meu texto, pode não ter esse professor. É normal que as pessoas não conheçam palavras. Porque alguma palavra tem um sentido no senso comum e dentro da academia tem outro. Então você tem que tentar ajudar. O Jefferson botou lá, ABNT Socorro. Vai ter alguma aula só sobre ABNT, ou Tainara? Vamos sim, é aula com o professor Calil. E Então, comigo também. Sem ansiedade, Jefferson. Vai chegar, calma. E já um conselho que eu coloco, eu já sei até porque ele colocou, a minha próxima dica é, precisa seguir as regras da ABNT e dos manuais da universidade. Mas olha lá embaixo, não se desespera. Você vai estar na graduação. A cada trabalho que você fizer na graduação, introduz uma regra da BNT. Pesquisa uma regra. Como é que eu faço citação? Como é que eu organizo o parágrafo? Como é que eu pesquiso o distanciamento? E vai incluindo pouco a pouco essas regras. No primeiro trabalho você bota uma regra, no próximo trabalho você bota essa regra, é outra. Igual aquela brincadeira de quem vai levar para a Lua. O que você vai levar para a Lua? Vou levar um abacate. Aí outra pessoa fala, vou levar um abacate e melancia. Só que é você, como você mesmo, é uma brincadeira autista. Né? Você vai fazer só sua, nesse sentido. Né? Acho que autista foi meio aqui capacitista, minha metáfora, me desculpo já por isso, pela piada. Pela metáfora. Em que sentido? Você vai fazer essa brincadeira com você mesmo, ou você mesmo, ou você mesmo. Você vai introduzir uma regra da BNT no seu primeiro trabalho. No segundo trabalho, você vai introduzir essa regra da BNT e outra. No terceiro trabalho, você vai já botar 3 regras. E com o tempo, isso vai se tornar comum para você. Quando você chegar na monografia, isso já não vai ser um bicho de 7 cabeças. É aquele processo de criar uma autonomia, de criar um roteiro de estudo que te permita, sem se matar no final do semestre, sem se matar no final do curso, sem entrar em uma crise de ansiedade da qual você não vai dar conta, e aprendendo aos poucos, introduzindo essas regras aos poucos. Pega as regras que o Calil vai ensinar e já introduz alguma. Aqui o Gabriel falou, tem alguma diferença para o projeto de iniciação científica? Professor, só uma licencinha. Se eu gostaria Claro. de responder essas perguntas na parte do debate ou ao longo da palestra mesmo? Pode ser. Então, eu vou deixar essa para o debate. Se quando tiver mais a ver com o que eu estou falando na hora... Tá bom, então. Eu boto... eu falo na hora, senão no debate. Tá bom. Sem problema. Bom, o que mais tem que ter num texto monográfico, mas agora com relação à estrutura? Uma introdução. Vai ter uma parte chamada introdução. Eu aconselho que seja a última parte para vocês escolherem. Vocês planejem o que eu vou falar no primeiro capítulo, o que eu vou falar no segundo capítulo, o que eu vou falar no terceiro capítulo. Como esses capítulos se liguem? Depois você faz uma introdução ligando, dizendo o que você vai tratar, como esses capítulos se relacionam, como foi escrever sua monografia, quem te orientou, todo esse processo. O desenvolvimento é a conclusão. Na verdade, se você parar para perceber, essas são as etapas de uma redação.
a prova de vocês, o ideal é que na prova de vocês, na graduação, nos trabalhos, tem introdução. Só que a introdução não vai ser um capítulo, né? Vai ser um parágrafo, 2 parágrafos. Na introdução, você diz aquilo que você vai fazer. Você introduz para o seu leitor aquilo que você vai fazer. Você fala assim, aqui falarei sobre conflitos de terra no século XIX. Aí, depois do desenvolvimento, você vai desenvolver o tema. Você pode ainda falar o seguinte, era um trabalho sobre conflitos de terra, era uma matéria optativa sobre conflito de terra. Você fala assim, olha, aqui falarei sobre conflitos de terra, com foco no século XIX, pensando como os camponeses reagiram quando os fazendeiros tomavam as terras deles ao longo do século XIX. Você falou para o seu leitor o que você vai fazer, agora você vai fazer isso. Você vai falar sobre esse tema, e é desenvolvimento. Na monografia, a introdução é um capítulo pequenininho, de 5, 3 páginas, 2 páginas. O desenvolvimento vão ser 1, 2, 3 ou 3 capítulos. Evita a arrogância, faz o mínimo, faz o básico, mas faz. Não precisa pensar fazer algo muito grande. Faz algo que você dê conta. Isso já é o suficiente. Mas eu deixei a introdução para o final, porque às vezes você pensou em fazer 3 capítulos. Mas quando está chegando no final do semestre, você fala assim, não vou dar conta de fazer 3 capítulos, só vou dar conta de fazer 2 capítulos. Pronto, não faz o terceiro. Faz uma introdução que liga o primeiro e o segundo capítulo. Depois faz a conclusão que conclui. Ela diz aquilo que você falou. Você retoma em poucas palavras aquilo que você falou ao longo da sua monografia, ao longo da sua tese, ao longo da sua dissertação. Você fala, olha, tratamos sobre isso, com esse enfoque, no capítulo 1 tratamos sobre isso, no capítulo 2 tratamos sobre aquilo. Na introdução, você introduz para o seu leitor o seu tema. Você fala sobre o que você vai tratar e, de boa forma bem breve, o que é aquilo. O que você vai trabalhar em cada capítulo. No desenvolvimento, você vai desenvolver, você vai tratar daquele tema. Em cada capítulo, você vai tratar daquele tema com enfoque. Mas esses enfoques, em algum momento, se ligam. Eu vou trabalhar no primeiro, tratando sobre a visão do Jornal do Comércio sobre a escravidão no século XIX, em 1848. Então, eu vou tratar no primeiro capítulo sobre o que era o Jornal do Comércio, onde circulava o Jornal do Comércio, quem lia o Jornal do Comércio, em que ano começou a ser produzido, em qual ano ele parou de ser produzido, por que você escolheu um ano, aquele ano. No segundo capítulo, você já vai falar o que aquele jornal falou sobre a escravidão, mais especificamente. Se é num lugar, se a não ser num lugar de fala do seu jornal. Você dizendo de onde esse jornal fala. O desenvolvimento, no desenvolvimento, você vai desenvolver essas ideias. Aí, então, num capítulo você pode tratar sobre o Jornal do Comércio. No outro você vai tratar sobre o Jornal do Comércio e Escravidão. A conclusão é mais que o resumo. O resumo você bota no início da monografia, 5 linhas. Mas a conclusão não deixa de ser, assim, usando uma palavra senso comum, um resumo, ela não deixa de ser um resumo. Você vai resumir tudo aquilo que você fez. Você vai falar, olha, no primeiro capítulo, tratamos sobre o Jornal do Comércio, a construção do Jornal do Comércio, porque podemos perceber que o Jornal do Comércio é um jornal próximo ao Partido Conservador, defendia interesses conservadores na corte. Já no segundo capítulo, você vai falar, no segundo capítulo falamos sobre como esse jornal se pronunciou da escravidão. Podemos perceber que ele realmente se manifestou próximo ao olhar dos conservadores sobre o que era a escravidão. Ele trazia consigo um olhar senhorial. E aí você vai falar um pouco sobre isso que você tratou. Exatamente, você vai se posicionar sobre isso. Você vai falar como você liga esses 2 capítulos que você abordou. É como se você retomasse também um pouco da introdução, que você está dizendo, olha só o que eu tratei. Na introdução você diz, olha o que eu vou tratar. Na conclusão você fala, olha o que eu tratei. Que é exatamente para o seu leitor que está lendo, ele começar a ler os capítulos já sabendo como os capítulos estão ligados. E terminar os capítulos, retome os capítulos, a ideia central, e que retome a ideia central do seu texto, para que ele possa pensar assim, opa, então foi isso que eu li, agora eu entendi como os capítulos se ligam. Ah, eu li isso mesmo, aquele que está falando que falou isso, falou mesmo. Certo? E, por fim, vem um mini capítulo, que não é nada que você vai escrever, mas não é um texto coeso que você vai escrever, mas é a referência bibliográfica. Aí eu botei um exemplo. O que é referência bibliográfica? É uma lista de livros que você vai pegar para poder... que você pegou para poder escrever aquela monografia. Ninguém escreve nada do nada. A gente sempre está fazendo uma amnésia, a gente sempre está se apropriando daquilo que a gente leu, daquilo que a gente aprendeu, e está recriando em cima daquilo. Às vezes a gente tem a ilusão de que as pessoas criam tudo da cabeça delas. Gente, que gênio, criou aquilo tudo sozinho.
Aquilo demorou. Se você, quando você fala isso, está negligenciando que a pessoa teve um esforço danado para escrever aquele negócio. Passou 4 anos estudando para fazer a tese, 2 anos para fazer a dissertação, 6 meses para fazer a monografia. 2, ela aprendeu com outros seres humanos para fazer aquilo. Ela leu outros livros para fazer aquilo. A referência bibliográfica é um pouco para o seu leitor poder saber de onde você tirou aquelas ideias, quais são as fontes da sua informação. Diferente de um vídeo que eu chego lá no YouTube e falo assim, entro dentro de um carro, eu pego uma câmera e falo assim, eu sou um médico e para tratar Covid use cloroquina. Sem provar que eu sou um médico, sem dizer o meu CRM, sem dizer de onde eu tirei aquela informação louca que eu estou falando, aquela fake news, na verdade. Não é isso? Um trabalho monográfico, e precisa dizer, tirei essa informação desse lugar. Certo? Aí o Jefferson botou lá, o único que não teve bibliografia foi o Heródoto. Mas ele entrevistava várias pessoas, ele trabalhava com entrevista, né? Ele naquela época não precisava, mas hoje a gente precisa dizer de onde tirou a nossa informação, de onde tirou, qual a nossa fonte, seja a fonte primária, né, o Jornal do Comércio, seja a fonte secundária, livros que falam sobre o Jornal do Comércio, livros que falam sobre a escravidão, palestras que eu assisti no YouTube, ou seja lá o que for. Aí eu botei aqui embaixo, no slide, um exemplo de monografia. Eu botei um livro meu, bem arrogante, mas é porque eu não precisava pesquisar para botar o livro. Eu sabia quando foi publicado, quem publicou, onde foi publicado. Tá lá, Rodrigues, meu sobrenome, vírgula, Pedro Parga, meu nome e meu primeiro sobrenome. Aí vem o nome do texto, do livro. As frações da classe serial e a lei hipotecária de 1864. Ponto. Foi publicado pela EDUF, editora da UF, em Niterói, em 2014. Para que serve isso também? Para que vocês podem tirar vantagem disso? Fácil. Eu quero pesquisar sobre a história da escravidão, mas tenho vergonha de perguntar para o orientador o que eu devia ler. Primeiro, eu rompo com essa vergonha. Mas segundo, você também não vai ficar assim, acabei aquele livro, qual que eu posso ler agora? Acabei com aquele livro, qual que eu posso ler agora? Você vai perguntar 1, 2 vezes. Mas esses livros têm referência bibliográfica. Você sabe que o autor dele leu para tratar sobre aquilo. Se você anotar aquelas referências bibliográficas, se anotar a referência bibliográfica de outro livro, você pode cruzar e ver quais são as referências que se repetem. Se elas se repetem, elas são importantes para quem é daquela área. Se ela não se repete, se ela pode não se repetir, mas você pode ler lá, eu quero trabalhar com a lei hipotecária. Eu estou lendo um texto sobre conflitos de terras. Aí eu chego lá e falo assim, e a pessoa que trabalhou com conflito de terras tratou com essa lei que tem o nome chamado reforma hipotecária. Aí eu vou lá, procuro uma resenha sobre aquilo para ver sobre o que trata na internet. Achei uma resenha numa revista acadêmica, não é uma resenha feita em qualquer lugar. Bom, essa resenha está dizendo que vocês falam sobre isso. Acho que vai ser interessante. Eu vou atrás do livro. Pesquisar resenhas e resumos da internet te ajudam também a facilitar o seu trabalho. Pô, o nome do livro é Reforma Hipotecária, mas é outra reforma hipotecária que não me interessa agora. Não vou pesquisar sobre isso agora. É interessante, eu vou guardar isso anotado, mas é para ler mais para frente para comparar 2 reformas hipotecárias diferentes. Ah, não. Esse tema me interessa. Você vai atrás do livro. A bibliografia serve para você saber o que o autor de um livro, de uma monografia, de uma tese, de uma dissertação, utilizou. E a partir daquilo, você pode desenvolver um trabalho de pesquisa. Nos livros didáticos tem bibliografia. Então, através daquela bibliografia, você pode ir atrás daquela bibliografia para pensar o que a pessoa que escreveu o livro didático leu para escrever aquele livro. E o que eu posso ler para me informar mais sobre o assunto e me posicionar melhor sobre o assunto em sala de aula. Para saber quem é o autor do livro que eu estou usando em sala de aula. Você pode usar aquele material para desenvolver sua monografia. Você fala assim, cara, eu li um texto sobre escravidão maravilhoso no Brasil 2. Então, eu vou pegar a bibliografia e vou parar para ver o que eu posso ler. O Jefferson botou lá, depois do tema, para mim, é o princípio, pesquisar as bibliografias. Sim, vai pesquisar a bibliografia. Senta, para, vê o que os autores estão citando, vê quais autores eles estão usando, vai nas notas de pé de página, vê o que ele citou para defender uma ideia, para afirmar uma ideia. Vai na bibliografia, vê o que ele está usando, lê com calma. Vê o que você pode tirar de lá para você. O que é muito citado, que você viu em outros livros que também referenciaram, também botaram na referência. Para isso serve a bibliografia. Então, essa é a etapa final de todo o trabalho monográfico. Sem ele, um trabalho monográfico não pode existir. Por quê? Porque você não tirou tudo da sua cabeça.
O ideal é que a gente cada vez mais estimule os nossos alunos de ensino fundamental a dizer também de onde você tirou essa informação. Ele não precisa escrever a bibliografia com as regras da ABNT, pelo amor de Deus. Mas que ele coloque lá o site de onde ele tirou, o nome do livro de onde ele tirou. Isso é até um truque de educação midiática, que a pessoa tirou um vídeo da internet. Ela tirou a informação de um vídeo do YouTube. Você fala assim, foi de um vídeo do YouTube, mas quem está apresentando? Aí a pessoa fala o nome. Aí você pergunta, mas quem é essa pessoa? Agora faz uma pesquisa sobre quem é essa pessoa. E ela vai começar a aprender a ver o local de fala daquela pessoa. Aí, tipo, ela pegou um vídeo que dizia que cloroquina curava a Covid. Você pergunta, tudo bem, mas quem apresentou esse vídeo? Fulano de tal. O que ele é? Ele disse ser médico. Ele falou o CRM dele? Vamos ver se ele tem CRM? Vamos ver se ele está lá no site de registro dos médicos? E não está. Ele falou que é médico, mas ele não está. Então, você está ensinando a criança a pesquisar as fontes da informação a qual ela tem acesso. Você está ensinando a ela a se posicionar diferente diante do material que o mundo apresenta para ela formar as ideias dela. Você está ensinando a ela educação midiática. Você está ensinando para ela não só... Está ensinando ela a ser um cidadão crítico diante do mundo que mediatiza tudo, que transforma tudo vídeo do YouTube, postagem de Instagram e por aí vai. Eu ouvi tal informação sobre a história, mas quem falou? Foi o presidente. Bom, o presidente não estudou história. Mas quem foi? Foi um deputado. O deputado não estudou história necessariamente. Ele estudou? Vamos lá ver se ele estudou? Vamos ver de onde ele tirou essa informação? Né? Esse tipo de pesquisa é importante. É interessante que os nossos alunos do ensino fundamental e médio comecem a fazer isso de uma forma muito mais simples. Ninguém lá, quando você está lá, você não está formando um historiador. Você está formando um ser humano que precisa ser crítico diante das fontes da informação que ele recebe. O que ela recebe, o que ele recebe. É isso? Bom, vamos adiante. Tá tranquilo até agora, gente? Sim, Agora, professor. eu botei aqui um comparativo para a gente comparar a dissertação e a tese com a monografia. Qual a especificidade da tese com relação à monografia? Ela é da maior maturidade intelectual de quem está escrevendo. Quando você escreve, fica tudo truncado, né? Quando eu converti, que eu fiz esse slide online, ele mudou aqui as coisas, ficou tudo truncado, desculpa. A maior maturidade intelectual de quem escreve. O tempo maior de quem escreve. Né? Na monografia, você tem pouca maturidade, você escreveu 6 meses. Na dissertação, você tem 2 anos, você já tem o tempo que você pesquisou na monografia. No doutorado, você tem 4 anos. Tem um tempo maior de pesquisa. Então, se olhar lá na especificidade da tese, está lá a mesma coisa, maior maturidade de quem pesquisa, a dissertação é geralmente mais extensa, o tempo de quem escreve é maior, o tempo destinado à escrita é maior. E por isso, tanto a dissertação quanto a tese, cada um no seu nível, envolve mais pesquisa. A dissertação envolve mais pesquisa que a monografia, e a tese envolve mais pesquisa que a tese que a monografia. Isso significa também que a sua bibliografia vai ser maior, que as suas referências bibliográficas vão ser maiores, que você já tem maior controle sobre o tema. E por isso vai existir também uma maior exigência com relação ao rigor metodológico e teórico da sua pesquisa. A banca de mestrado e a banca de doutorado já vai exigir isso um pouco mais avançado. E isso aqui eu lembro vocês, eu sei que eu fui lá na tese da dissertação, sem ansiedade, um passo de cada vez, nada de pensar na dissertação agora. Só estou falando isso para vocês saberem um pouquinho das diferenças desses trabalhos. Nenhum desses trabalhos determinam toda a sua vida acadêmica, mais uma vez. Eles são o início de algo. Eles são o início de um processo que vai acabar em algum momento. Você vai acabar a tese de doutorado, você não vai ser de lá um mega pesquisador, você vai escrever um artigo, você vai mandar para uma revista, a revista vai falar assim, olha, tem esse erro, a gente não aceita. Você vai corrigir, vai mandar para outra revista, a revista vai criticar, você vai mandar para outra revista, e assim vai, é um processo de aprendizado. A nossa vida acadêmica e não acadêmica é um processo de aprendizado. Eu tenho um amigo que que o pai dele falava o seguinte, cuidado, senão todo dia você acaba aprendendo um pouco. E é isso. A gente não pode ter ansiedade agora no primeiro período de como eu vou dar conta da minha monografia, mas eu posso me preparar para aquilo sem ansiedade. Posso falar assim, puxa, eu gosto de escravidão. Eu vou começar a ler sobre escravidão no meu tempo livre, sobre em algum momento, porque isso vai ser útil para eu dar aula no futuro, isso vai ser útil para escrever monografia, porque eu quero trabalhar nesse tema. Às vezes acontece que você começou a trabalhar nesse tema e de repente você fala assim, não é isso que eu quero escrever. Eu quero escrever sobre
genocídio da juventude negra no Rio de Janeiro. Mas, de repente, aproveita aquele tema para esse tema, faz alguma articulação possível. Você faz uma discussão sobre a negritude ao falar da escravidão e sobre a negritude nesse momento. Isso aí, são ideias. Ah, não, mas eu quero sobre golpe 64. Bom, mas você já desenvolveu a habilidade de pesquisa ao procurar a bibliografia e ler. Então agora vai ser mais fácil para você pesquisar. Nada que você estuda se perde, porque uma hora você vai dar aula sobre escravidão no ensino médio fundamental. Então isso vai ser útil. Então lê, procura os temas que vocês gostam. Já vão lendo por fora. Tranquilo, gente? Agora eu começo a abrir para as dúvidas de vocês. É porque eu falei um pouquinho a mais do que tinham pedido para eu falar. Peço desculpa. Pode falar, professor. Não, agora eu estou abrindo para as perguntas mesmo, para eles fazerem as perguntas deles, tá. para o debate. Tá bom, Uma pergunta tá bom. lá em... Você anotou as perguntas, Tainara? Não, né? Não, eu vou voltando aqui, mas antes de iniciar a pergunta, eu vou fazer a mediação, né? Vou falar umas palavras. Enquanto isso, pessoal, vocês podem ir colocando as suas dúvidas no chat, tá bom? Porque aí vai ficando mais fácil. Eu vou iniciar com as perguntas de cima, mas aí vocês vão colocando as dúvidas aqui no chat para nós passarmos para o professor responder. Eu vou fazer assim. Vocês podem levantar a mãozinha aqui na plataforma, e aí vocês tomam uma fala, e podem falar a pergunta, né, verbalizada, ou vocês escrevem e eu leio, tá? Antes de iniciar, de passar a palavra para alguém, se alguém levantar a mão, eu vou fazer algumas considerações sobre a palestra. Em primeiro lugar, professor, parabéns, muito obrigada pela sua fala, foi muito boa. Eu estou terminando o mestrado agora, mas é sempre bom ouvir uma fala como a do senhor. Eu gostaria de ter tido a oportunidade de ouvir quando a gente estava na graduação, né? E alguns pontos eu acho que são muito importantes, porque nesses últimos anos em que se inflou um discurso anti-universidade, anti-professores de história, né? Muitas pessoas que tiveram uma trajetória na faculdade um pouco diferente daquilo que elas idealizaram, acabaram se magoando, né? Porque não aprenderam tudo que podiam na universidade, ou até mesmo a pessoa não aprendeu tudo que poderia na escola e acabou acreditando naquele discurso de que o professor de história estava omitindo certas coisas de propósito, para aquela pessoa não saber e etc. Então, eu gostei muito da fala do senhor, porque o senhor conduziu o debate para a questão da autonomia do aluno, né? Que é claro que um aluno na escola ele vai ter muito menos autonomia do que um aluno na universidade, mas que na faculdade realmente nós não teremos condições de ver todas as coisas, né? Que é importante que nós tenhamos assim a vontade de procurar, né, de ter essa autonomia de pesquisa, de querer saber de uma coisa que eventualmente numa aula ali de 2 horas ou até mesmo de 4 horas a gente não conseguiu ouvir, né, da boca do professor, que a gente vá ali na biblioteca, busque um livro, busque saber, né, para que a gente também não fomente esse discurso de que eu não aprendi tal coisa na faculdade. Eu vejo muito ressentimento, por exemplo, quando o aluno chega no fim da graduação e aí ele precisa ir para um campo de trabalho, né? E aí muitas vezes uma escola particular ou vai tentar o concurso para uma escola pública. E aí essa parte de como capitalizar esse conhecimento, esse aluno não teve na graduação, porque a graduação ela não tinha esse objetivo. E aí muitos ficam realmente nesse limbo, né? Da mágoa, do ressentimento, acreditando que aqueles anos foram jogados fora porque ele não conseguiu operar isso da forma como pretendia. Então, ter esse direcionamento do senhor para nós que somos alunos, independentemente do grau de escolaridade, eu acho que isso é muito importante, né? Para nós termos autonomia, para nós termos autonomia justamente para não empenharmos todo o nosso esforço e depois acharmos que não valeu de nada, para termos autonomia, para não ficarmos dependentes do orientador, né? Para que nós consigamos conduzir a nossa pesquisa.
Uma outra coisa que eu acho muito interessante é sobre a questão do senso de exclusividade. Só um segundo. Sobre a questão do senso de exclusividade, né, muitas vezes do autor e do pesquisador, que a gente fica ali acreditando que o que a gente vai fazer é inédito, né? E aí, quando a gente vê que o que a gente vai fazer não é inédito, entra aquele parafuso, porque você acredita que o teu orientador escreveu o negócio do nada, né? No vácuo. Então, eu achei muito interessante isso, porque, querendo ou não, até mesmo no mestrado bate essa questão, né? Porque a gente gostaria de fazer um trabalho inédito, e a maior parte das vezes não é possível fazer isso. Uma pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor para iniciar o debate é sobre o perigo, não sei se essa é a palavra, tá? Mas assim, sobre a questão do chat GPT. Porque eu sei que muitos alunos estão utilizando do chat para os trabalhos acadêmicos, né? Seja projeto de pesquisa, monografia, sei que tem até páginas especializadas hoje no uso de inteligência artificial para produzir o trabalho, né, de conclusão de curso, projeto e tudo mais. E como que o senhor vê essa questão para o futuro da pesquisa do Brasil, né? Se nós teremos... Se o uso do chat ele tem a possibilidade de auxiliar os alunos, muitas vezes os alunos que não têm ali uma orientação de fato acadêmica, né, para fazer a estrutura do trabalho, ou se o senhor vê mais revés nesse uso da inteligência artificial na construção dos textos, pelo fato do pesquisador ele perder esse referencial que o senhor falou, né, da gente ir se lapidando ao longo do tempo, né, monografia a gente está mais capenga, no mestrado a gente vai melhorando, no doutorado, né, na construção da tese, você já tem um trabalho melhor e conforme você vai na caminhada de pesquisa, melhora, né? Então, eu gostaria de iniciar com essa pergunta. Como o senhor vê a questão do uso do chat GPT na construção do projeto de pesquisa? Depois nós temos, então, a pergunta do Leandro, que já levantou a mão aqui, e as próximas eu vou lendo e vou perguntando também se as pessoas gostariam de falar, tá? Passo para o senhor agora. Perfeito, Tainara. Eu só não sou senhor, não precisa nem me chamar de senhor nem doutor. Vamos encarar que a gente é igual aqui, que a gente é um grupo de estudo que está todo mundo mais feliz. Ótimo, então. Antes, eu vou levantar uma questão sobre o que você falou, sobre o ineditismo no seu trabalho. Seu trabalho é inédito, todo trabalho é inédito, porque todo trabalho tem a subjetividade do autor. É impossível você copiar o trabalho, a não ser que você copie letra por letra. E mesmo assim vai sair diferente porque você não fez na mesma época, não usou os mesmos tipos de tinta e mil outros fatores. Então, é lógico que ninguém está falando aqui, o plágio é bom, não é isso que eu estou falando, mas você vai usar outros autores para fazer o seu trabalho. Nisso tem o ineditismo. Né? Tem o Ricoeur fala de uma mimesis, que tudo aquilo que a gente cria a partir de algo que já existe. Então, mas a gente, ao mesmo tempo, recria em cima daquilo. E aí você faz. Você vai botar a sua subjetividade na abordagem daquele tema. Mesmo que você vai tratar sobre um tema que nunca ninguém tratou, você não vai tratar aquilo do nada. Você vai cruzar aquilo com outros temas que já foram discutidos. Aí, entrando na questão do chat GPT, já para causar polêmica, eu comecei... exatamente esses slides que eu fiz no chat GPT. Não no chat GPT, mas no Gama. Só que eu fiz? Eu pedi para ele fazer para eu ter uma ideia do que eu queria. Aí ele botou aquele livrinho no canto e várias coisas escritas. Eu falei assim, nossa, essa apresentação está pavorosa. Não é isso que eu vou falar. Então eu fui lá e refiz toda a apresentação. Mas o molde da apresentação já estava colocado. Eu só fiz assim, essa figura daqui não, essa figura passa essa ideia que eu não quero. Eu fui lá e mudei a figura. Mas ele é uma ferramenta interessante porque ele agiliza você elaborar um slide. Ele permite você fazer um slide mais bonito. Eu não tenho dote para fazer slide nenhum. Não sou bom com isso. Os meus slides saem sempre feios, mas eles saem razoavelmente bonitos porque a estética foi toda do Gama. Né? Eu só falava assim, esse aqui eu não quero assim não. E mudava em cima do que ele propôs. Fiz uma imagem em cima do que ele propôs. Algumas ideias que eles colocaram lá, eu falei, poxa, essa frase aqui tá boa, essa aqui eu podia usar. Outras coisas eu tirei, mas eu recriei em cima daquilo. Então, se você souber usar o chat GPT, ele pode te auxiliar. Mas se você achar que você pedir para o chat GPT fazer sua monografia, você vai jogar no arquivo e pronto, não precisa nem jogar no arquivo, ele salva para você. Vai dar errado, porque alguém vai jogar no Spider, vai sair de onde saíram todas as informações. Não dá certo. O que é o Spider, para quem não sabe? Spider é um software que você joga o trabalho acadêmico da pessoa, se você quiser ter esse trabalho,
E aí você fala, não foi ela que fez, é o 70% desse site, 15% desse site, 20% desse site. A inteligência artificial tem que funcionar ao lado do professor. Também tem, certo? Abre o olho aí, pessoal. E a outra questão em cima disso é que é fácil. Porque quem está acostumado a dar aula para graduação sabe qual é a língua, quais são as palavras que são conhecidas por aquelas pessoas. Quem está acostumado a dar aula para ensino fundamental, às vezes meus alunos de ensino fundamental vêm com palavras que eu falo assim, o que significa essa palavra aqui? Aí eles, não sei. Então você copiou da internet. Então vai lá e faz esse trabalho, pelo menos troca essa palavra que você não sabe o que é, procura um dicionário e bota uma palavra com significado que você saiba o que é. Pelo menos me engana assim. Mas nesse processo de mudar a palavra, tem um processo de leitura, de interpretação de texto, saber se a palavra cabe ou não cabe. Estão fazendo algo. Tem um lado que eu falo assim, você tirou do site, mas por que o site não está aqui na referência? Não está dizendo que você tirou do site. Tem um lado que você fala assim, tudo bem, você tirou essa informação desse site, mas quem escreve esse site? Quem financia esse site? De onde vem as verbas desse site? E você pode fazer uma formação midiática daquele sujeito. Você utiliza ali aquele uso que ele fez a favor da sua disciplina, né? O celular pode ser um vilão, mas ele pode ser o herói de uma aula. Você pode falar, gente, pesquisa aí no celular sobre isso. Nas escolas que eu dou aula, na prefeitura, a maior parte das crianças não tem acesso à internet. A maior parte das crianças não tem celular. Às vezes você fala assim, faz um grupo e o grupo pesquisa. Isso é um instrumento de aula. O cara está pesquisando na sua frente. Você está falando assim, olha só, dá uma olhada nesse site que você está vendo aí. Olha quem fez o site, olha quem está financiando o site. Será que essa fonte é confiável? Em que medida eu posso desconfiar da pessoa que fez isso? Do lugar de fala dessa pessoa? Você está ensinando história, você ensina a pessoa a lidar com as fontes. Entendi. Você está ensinando uma habilidade que é cara ao historiador. Sim. Que é importante para a gente. Lógico, num nível muito menor. Você não vai fazer um tratado teórico sobre como usar a literatura como fonte com ele. Mas você pode trazer algumas discussões. Mas tudo bem, mas como é que o escravo está sendo representado nesse texto que você escreveu? Você pode pedir para o cara fazer um desenho. Aí você pede para o cara fazer um desenho. Desenho de escravidão. Aí vem todo mundo com o desenho da escravidão negra. Você fala assim, não, gente, mas a gente está tratando sobre Roma. Escravo em Roma não era negro. Mas olha só como vocês representam as pessoas que estão em situação de opressão. Ao mesmo tempo, você pode fazer um desenho do faraó. Olha só como vocês desenham as pessoas que estão em situação de poder. Pede para ele fazer uma situação, pede para ele desenhar Jesus. Olha só como vocês desenham as pessoas que estão em situação de divindade, para uma religião. Por que um é desenhado de uma forma, por que o outro é desenhado de outra forma? Então, esse processo faz parte da nossa atividade. Faz parte da gente ensinar o sujeito a lidar com as fontes do conhecimento. É muito mais importante que ele decorar informações o ano que alguma coisa aconteceu. Sim. Então, trabalhar com o site GPT, precisa que a gente pense o seguinte, como você vai trabalhar com essa ferramenta? Você tem uma ferramenta que moderniza algo. Você pode usá-la para pior, você pode usá-la para melhor. Como a gente vai usar? Você vai usar, vai gerar uma bibliografia, você vai ver que tem aquela bibliografia que você pode ler. Bacana. Você vai ler agora que você pode ler, você vai pesquisar, você vai estudar. Não, você vai fazer aquilo para você não precisar estudar. Bom, aí é retrocesso. Aí você não está se formando enquanto intelectual que vai dar aula, que vai precisar trabalhar com criança. Você volta para aquela questão que você falou, da universidade te formar para tudo. A universidade não vai te formar para tudo. Sim. Isso muitas vezes vira esse rancor, né? A pessoa fala assim, a universidade não me ensina nada do que eu preciso. Quando uma pessoa fala assim para mim, eu falo assim, engraçado, eu também aprendi muito no dia a dia da sala de aula, mas eu aprendi muito com a faculdade também. Talvez a gente tenha feito faculdade diferente, não sei o que aconteceu. Ou talvez a gente tenha aproveitado a faculdade de forma diferente. Muita coisa que aprendi não serve para aqui para essa escola, mas eu já usei em outra. Tem outras coisas que eu uso nessa e não vou usar em outra. Tem vezes que eu vou usar quando o currículo é um e não é o outro. E você tem que saber dosar o que você vai usar, o que você não vai usar, quando você vai usar. Você vai ter que aprender a pesquisar para poder se posicionar diante do seu mundo. Não é só o professor universitário que pesquisa. Se você é um militante, você vai pesquisar sobre a história da propriedade para se posicionar sobre uma lei que está sendo elaborada sobre propriedade, que está excluindo o MST. Sim. Se você milita na área de gênero, você vai ter que ler a Simone de Beauvoir em algum momento. Você vai ter que ler a Joan Scott, pessoas estão falando sobre isso. Então, o estudo, na pior das hipóteses, faz parte de todas as esferas da nossa vida. É verdade. Muito obrigada, professor. Essa foi uma ótima resposta. Eu selecionei aqui as perguntas, mas antes de eu falar as perguntas, vou passar a palavra para o Leandro. Leandro, eu só vou pedir, por favor, se você puder ser objetivo na pergunta, ajuda a construção do debate.
Pode falar. Claro, obrigado. Primeiramente, boa tarde para todo mundo. Então, é que mais para completar mesmo sobre a parte do chat GPT. Gente, eu acho que eu parei de ouvir vocês. Deixa eu ver aqui rapidinho. A gente está te ouvindo, pode falar. Não, voltou. O chat GPT, tipo assim, eu uso ele de vez em quando, eu confesso, mas eu uso ele muito como uma ferramenta potente para correção de texto. Ele é uma ótima ferramenta ortográfica, porque ele trabalha com geração de texto, ele é muito bom para isso. Só que para pesquisa de fato de fonte ou alguma coisa do tipo, ele é bem ruim. Porque se você pesquisar normalmente algum tema que você já tem alguma noção ou conhecimento sobre ele, você pode ver que normalmente ele erra. Ele procura, porque ele trabalha mais com probabilidade do que com conhecimento estatístico de fato. Ele junta as palavras-chave, faz uma pesquisa booleana e tenta achar a maior quantidade de resultados possíveis e faz um resumo generativo rápido. Então, pode ser que ele pegue temas que não fazem sentido teoricamente junto e gere um texto individual sobre aquilo. Então, tipo, para você usar para fazer uma pesquisa de qualquer forma desse tipo, e você vai ter que insistir para ele te dar a fonte, porque normalmente ele resiste. Você tem que fazer 2 ou 3 perguntas até ele te dar a fonte, insistindo em querer saber onde é que ele vai. Aí ele te dá todo o contexto. Ele fala, não, só vou até 2021, chat GPT-3. Aí ele vai te dar uma série de links de onde ele tirou algumas partes das informações onde é que está lá. Aí se você juntar todas as informações juntas, você fala assim, não faz sentido. Onde é que veio isso, entendeu? Então, meio que não é uma boa usar para fazer isso, se você não tem conhecimento nenhum sobre o que você está pesquisando. Mas para correção de texto, ele é maravilhoso. Me salvou várias vezes da BNT da vida. Nossa, maravilhoso. Jogo lá, ele bota a citação do jeito que está certinho, espaçamento e tudo, só cola no Word. Perfeito. E eu acho que nisso que você falou também cabe outra questão, né? É importante também saber qual é o algoritmo que opera por trás dele. Por que ele prioriza uma informação e não outra? Quais são a gente pensar quais são as regras que estão colocadas por trás da geração de texto dele, né? Porque se a gente fala assim, ele sabe de tudo, o Google sabe de tudo, o Google não sabe de tudo, né? Ele prioriza umas informações sobre outras. E ele explica e ele diz qual critério ele usou para isso. Inclusive, então, hoje o Google você saber qual é esse critério, ele está tendo alguns problemas porque ele está escolhendo ativamente o que ele te mostra hoje. Ele tem preferência por links patrocinados, normalmente são metade da página agora, antes eram 3, agora é mais da metade da página e eles não avisam mais que é patrocinado. Então, dependendo do tipo de informação que você vai, ele mostra mais o que tem mais relevância com a situação de anunciante dele do que necessariamente do que você precisa pesquisar. Por isso que hoje, por exemplo, que não tem muitas pessoas que aprendem a fazer pesquisa booleana na faculdade, mas é uma coisa importante você aprender a fazer. Porque você pesquisa termos específicos e consegue retirar as informações a partir daquilo. Porque ele só vai mostrar o que você pesquisou, não a busca relacionada a padrão do Google. Que ele tenta encontrar um contexto no que você escreveu e pesquisa e mostra o que tem referência para ele, principalmente com base em valor do que ele está recebendo de anúncio. Perfeito. Então, conhecer sobre a ferramenta na qual você vai pesquisar também é uma questão, né? Eu vou pesquisar para dar uma aula. Ótimo. Você joga lá, mas você tem que saber quais são as fontes com aquilo bebe, quais são os limites na enunciação das fontes daquilo. Talvez seja melhor você ir direto para um livro. Talvez você poupe mais esforço do que procurar lá um texto pronto. Mas, por exemplo, você vai usar o Gama para bolar para facilitar a produção de um slide, fantástico. Desde que você tenha noção do que aquilo que está falando lá está cheio de erros. Quando eu coloquei, tinham vários erros. Fui pesquisando, procurei outras imagens, mudei a imagem que ele colocava, mudei a cor do que ele colocava para combinar com a imagem, mudei o texto, botei no texto daquilo que eu quero apresentar, de fato. Acho que tudo isso é um processo. Você tem que saber para que eu posso usar essa ferramenta, como essa ferramenta funciona. E cada ferramenta vai ter suas regras. Você pode pensar isso para sala de aula também. Sim, são ótimas ferramentas auxiliares, mas tipo, é aquilo. Para a gente usar uma ferramenta auxiliar, a gente tem que saber o que a gente quer trabalhar. Não dá para depender só da ferramenta. Entendeu? Sim. E não só as ferramentas auxiliares, como as fontes históricas. Você vai produzir um texto, você tem que saber. Você vai dar uma fonte literária, tem que saber como aquela fonte foi produzida. Você tem que ir à cozinha daquela fonte. Quais relações nas quais elas foram produzidas.
como ela é produzida, com qual intenção ela é produzida, aquele texto, qual o objetivo daquele texto, onde aquele texto quer chegar. Ele trabalha com fato, com opinião, ou com o quê? Ou com os dois ao mesmo tempo, ou com ficção. Por aí vai. E você vai refletindo sobre aquilo, você vai pensando como você vai usar aquela fonte, como aquilo pode te auxiliar. Agora, confiar totalmente é igual confiar na Wikipédia. Ou talvez até pior. Verdade. Obrigada, então, Leandro, pela pergunta. Obrigada pela resposta, professor. Eu vou aqui iniciar as perguntas. E se mais alguém quiser colocar no chat pergunta, pessoal, pode colocar, tá bom? Professor, o senhor prefere que eu faça um bloco de 3 perguntas e aí o senhor responde todas ou que eu faça uma a uma? Pode fazer uma, né? A gente vai mais... Tá bom, então. O Jefferson Ribeiro perguntou, professor, eu acordo todo dia com um tema diferente, pelos deuses. Até se um passarinho canta, eu tô lá rabiscando. Como fazer a escolha? Então, não existe passo de mágica. Eu também era assim. Quando eu estava no ensino fundamental, eu queria ser médico, aí depois quis ser professor de matemática, e depois, só no ensino médio, decidi que eu ia ser, que eu queria trabalhar com história. Mas é um processo. O processo de ir opinando e mudando de ideia faz você ir amadurecendo. Então, você gosta de vários temas? Vai lendo sobre esses temas, vai pesquisando. Uma hora você vai chegar assim, puxa, é isso que eu quero tratar. Mas é um processo. Às vezes você vai falar assim, é isso que eu quero tratar, um tempo depois você vai querer mudar. Se já é uma pesquisa em andamento, eu não mudaria. Se não tem outro jeito, muda. Não tem as fontes porque você quer tratar. Não tem o material que você precisa. Ótimo, muda. Agora, se você tem, vai em frente. Depois você muda no próximo nível. Fez a monografia em um tema, no mestrado você dá um tempo entre a graduação e o mestrado e faz em outro tema, não tem problema. Agora, o ideal é que não seja. Mas vai aos poucos, vão ter vários assuntos agora para se tratar. Vai peneirando, vai lendo sobre o assunto, vai se inteirando, vê o que te causa mais afeto, o que você deseja mais, o que te move mais, o que você acha que vai servir mais para a sua vida, onde você quer trabalhar. Quer dar aula no ensino básico? Você quer dar aula no ensino básico e militar? Militar em qual área? Vai se formando, vai se construindo enquanto sujeito. Agora é esse momento mesmo, é o momento de oscilar, não está certo, não está errado. Não cria ansiedade. É o principal. Vai, corre atrás, lê sobre os assuntos. Vai peneirando. Uma hora você vai chegar onde você quer. Ótimo, professor. A próxima pergunta é do Gabriel Isaac Matias. Ele perguntou, tem alguma diferença para o projeto de iniciação científica? Isso ele estava falando para o projeto de pesquisa, né, para uma monografia, e o projeto de iniciação científica. Então, o projeto de iniciação científica tem que saber também se é o projeto mãe que seu orientador fez, ou se é o que você vai fazer. Se é o projeto que você faz, não tem muita diferença, a não ser que o projeto de iniciação científica é o primeiro que você está bolando. Se é o da sua orientadora, aquele já é um projeto mais elaborado, que ela submeteu a um órgão de fomento, de financiamento da pesquisa. Então, o que você vai fazer para a monografia é mais simples. Para o mestrado, você vai ler um pouco mais sobre projeto de pesquisa. Tem texto de Ciro Cardoso, tem texto de Assunção, tem vários textos que ensinam a fazer projeto, que ensinam a fazer dissertação, que ensinam a fazer monografia, que ensinam a fazer tese. Tem o quê? Como escrever uma tese. Tem o quê? Como escrever um projeto. Vai pesquisar isso. Agora, não tem muita diferença. Outro conselho que eu penso é o seguinte: chega na biblioteca da sua faculdade e pega uma monografia sobre um tema que você gosta, escrito por outro aluno. Lê, você vai ter uma ideia melhor, mais empírica, mais prática, das etapas de construção daquilo, mais que das etapas de construção, da estrutura daquilo. Você vê como essa pessoa fez? Nossa, essa ideia é bacana. E pega outra ideia de outra pessoa, de outra monografia. Assim vai também. Isso funciona também. É aquele processo de criar autonomia. Agora, para a seleção de mestrado, ainda varia. Por exemplo, para o Museu Nacional, é uma carta de intenções do que você pretende pesquisar. Aí tem lá as regras do que fazer. O ideal é que você procure um orientador lá e fale assim, puxa, você tem algum exemplo dessa carta de intenções para poder me inspirar para fazer a minha? Você vai fazer uma seleção de mestrado. Geralmente, dos mestrados são parecidos. Algumas no edital botam alguma que está diferente. Aí você vai ter que preencher aquele critério. Mas, em geral,
é o básico. O que você vai chamar de monografia é parecido com mestrado e doutorado. Só é diferente, só é diferente as exigências que estão colocadas para cada nível. Né? O seu orientador da monografia vai te dar algumas dicas de como melhorar aquele projeto no primeiro semestre. Já são dicas que você vai aproveitar para o mestrado. Depois que você fizer mestrado, no mestrado mesmo você vai fazer disciplinas de como construir um projeto. E aí você vai reformar o projeto que você está fazendo, que você fez. Ou o seu orientador vai dar dicas, sua orientadora vai dar dicas. E aí você vai reformar. Nesse processo você vai aprender um pouco mais sobre fazer projeto. Na hora de fazer doutorado você vai ter mais uma bagagem. Mas essa é a diferença, talvez. Mas a diferença está no grau de exigência da banca, de quem vai te avaliar. Mas se você conseguir fazer parecido, ótimo. Alguém vai dizer, Obrigada, professor. Nada. Posso fazer a próxima pergunta? Pode. Ah, tá bom. O Leandro Ribeiro falou assim, professor, como a gente consegue fazer uma triagem entre livros para distinguir entre os úteis ou inúteis? Tem várias formas. Você vai na referência bibliográfica de um livro que você leu que foi útil. Então, a tendência é que todos lá sejam úteis. Mas ele pode estar indo ter um recorte um pouquinho diferente do seu. Então, você vai olhar os títulos, você vai ler resumos sobre eles na internet, você vai pegar primeiro quais são aqueles livros e vai fazer uma lista. Você vai ver quais desses livros aparecem em outro autor que também trabalha com isso, que foi importante para mim. Você vai cruzar aquelas informações. O que cruza, você já vai pegar e você vai ler. Você pode até falar assim, pode separar os outros e falar, em algum momento da minha vida acadêmica eu vou ler os outros. Para a graduação, para a monografia, você não vai conseguir ler todos. Para o mestrado, você não vai conseguir ler todos. Para o doutorado, você vai ter lido quase todos, mas nunca todos. Porque eles não param de ser produzidos também. Vão ter sempre novos. Então, o que você vai fazer é que você vai cruzando a bibliografia de um livro e de outro para você avaliar o que se repete, o que provavelmente é um clássico importante para aquela área. Isso é uma questão. A outra, você vai olhar o título e falar, esse título me diz alguma coisa. Aí você lê um resumo sobre ele. Bom, esse título está falando sobre escravidão. Talvez me interesse. Vai ler uma resenha, um resumo sobre ele. E aí você vai avaliando nesse processo o que vale a pena ser lido ou não ser lido. Eu não tenho uma resenha, um resumo. Lê a introdução do livro, pega a conclusão do livro e lê. Vê o resumo de que cada capítulo aborda. Às vezes você vai ler para aquele trabalho só um dos capítulos. Está ótimo. Às vezes você vai fazer uma seleção de prova para concurso. Aí você fala assim, puxa, eu tenho que tratar sobre esse tema nesse concurso. Aí você fala, quem trabalha sobre isso? Esse livro parece que vai me ser útil. Você pega o livro e você fala assim, bom, pelo resumo que ele diz no primeiro capítulo do livro, eu acho que esse capítulo vão ser mais úteis agora. Não que os outros não sejam úteis para mim, mas eu vou ler quando eu estiver mais folgado. Eu tenho 6 meses para preparar para aquilo, então aproveita o tempo que você tem. Então, é um processo, Leandro. E você, no processo de pesquisar, você vai criar suas metodologias também. Você vai criar suas ferramentas. Vai com tranquilidade. Não tem uma receita. Tem coisas que você só faz fazendo. Você se forma advogado, para você advogar, você vai começar a ver processos que outras pessoas fizeram, você vai começar a trabalhar no escritório, você vai começar a pesquisar na internet como elabora determinado documento, quais documentos precisa, quais não precisa. Nesse processo você vai se formando. Você está se formando historiador, para fazer uma monografia, você vai fazer uma pesquisa, você vai começar a investigar, você vai começar a ver, e aí você vai fazendo. Só que esse é um processo que, se vocês começarem agora, é melhor para vocês. Mesmo que vocês não usem, vocês vão estar elaborando essas ferramentas e essas metodologias próprias de pesquisa das suas fontes. Muito bom. Obrigada, professor. O Leandro também agradeceu aqui. E agora eu vou para a pergunta do Daniel Madison. É uma pergunta um pouco comprida, então vamos lá. Professor, quais suas dicas para lidar com o bloqueio de escrita? Aí ele explica. Às vezes, temos uma maturidade teórica exigida para cada respectivo nível de academia, mas traduzir as ideias para a escrita na hora do trabalho de finalização, existe um bloqueio e muitos evadem do curso ou pedem extensão do prazo para finalizar. Aconteceu comigo em outro curso e foi um processo bem complicado. Apesar da experiência e maturidade adquirida, não romantizo isso e não digo que passaria por tudo de novo. Então, a pergunta dele é quais as dicas para lidar com o bloqueio durante a escrita? A primeira questão que você tem que se fazer é por que você está bloqueado ou bloqueada. Eu, durante o doutorado, e vários colegas meus tivemos por cansaço. Você está exausto, você não consegue mais render. Vai para a praia um dia. Vai relaxar um dia.
vai descansar um dia, no próximo dia você vai voltar melhor. É uma possibilidade. A segunda questão é que você tem dificuldade, a outra possibilidade é que você tem dificuldade de escrita. Então você vai ter que treinar essa escrita, você vai ter que se esforçar, você vai ter que escrever outras coisas, você vai ter que bolar um texto, uma redação, você vai ter que escrever, você vai ter que ler um livro pensando como é que essa pessoa escreveu, o que eu posso usar da estrutura que essa pessoa usou para mim. Poxa, essa pessoa na introdução citou um livro de ficção para poder ir fazendo o leitor entrar no texto. Bom, pensa um que você poderia usar. Vai pensando como as pessoas escreveram. Não é um processo fácil. Cada um tem suas razões de bloqueio. Às vezes é cansaço, às vezes é ansiedade. Você pode estar assim, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, você não consegue. Às vezes fazer uma terapia ajuda. Toda faculdade tem curso de terapia gratuito. Não só ajuda, como é necessário. A vida acadêmica isola a gente, ela causa sentimentos horríveis da gente, eu não vou conseguir, eu vou conseguir, não é isso que eu quero, eu vou largar, não vou largar. Você aprender a lidar com isso te ajuda. Você aprender a lidar com as suas frustrações e tudo mais. E mais que isso, lê. Pega livros de outras pessoas, pensa não só o que ela está dizendo, mas pensa como ela diz o que ela está dizendo. Como eu posso me aproveitar disso? É o mesmo bloqueio que você tem a primeira vez, às vezes, que você tem quando você entra numa sala de aula. Você entra numa sala de aula e fala assim, cara, eu aprendi muita coisa na faculdade. Primeira vez que você está falando, você fica assim, como eu vou traduzir isso para meus alunos? Aí, com o tempo, você vai criando a sua forma de aula. Você percebe que você não vai traduzir nada. Você vai criar algo em cima do que você já aprendeu e em cima do que você continua aprendendo. E você vai reformando a sua aula, você vai revendo a sua aula, você vai vendo o que comunicou, o que não comunicou com o aluno. Você tem duas hipóteses. Você chega numa sala de aula e você fala assim, esses alunos não aprendem nada. A outra hipótese que você tem é o seguinte, por que eu não estou conseguindo comunicar com eles? O que eu faço? Onde está o bloqueio dessa comunicação? A mesma coisa. Você pode pensar, você tem que pensar, o que está me fazendo bloquear com relação à minha escrita? É um sentimento? É um sentimento de cansaço? É um sentimento de ansiedade? É um pessimismo de eu achar que eu não consigo? É você que ver como é que você vai lidar com isso. Você tem que avaliar como você chegou até aí e você tem que criar uma forma de sair, não tem muito jeito. O que eu aconselho é não pensar, é aquela não ter ansiedade. Não pense que você vai fazer o trabalho da sua vida. Você vai fazer um trabalho para terminar a graduação. Você vai fazer um trabalho para terminar o mestrado. Você vai fazer um trabalho para terminar o doutorado. Você vai fazer o melhor que você pode, aprendendo o máximo que você pode nesse processo. Mas você vai escrever, se não tiver bom, seu orientador, e vai falar. A banca vai falar, e aí você vai revendo. A qualificação não é para você se assustar, é para você receber porrada, é para você melhorar seu texto. Para você melhorar sua pesquisa. A defesa da monografia, para você tomar aquela porrada e falar assim, tá, agora o que eu posso fazer mestrado em cima disso? Não se assuste, esse apanhar, esse tomar essa porrada, na verdade, tomar críticas, não é porrada de verdade, né? Essa palavra é uma metáfora ruim também, porque tem um quê de violento, mas esse que receber críticas é positivo. Se você não toma aquilo para você, ai, ele está falando mal de mim, ele está falando mal do meu trabalho, ele está falando mal da minha vida, você vai aprender. E é objetivo, é um processo de aprendizado. Então, a minha grande questão é sempre assim, por que você bloqueia? Não sei. Alguém botou aqui, nessa questão de bloqueio, há discentes que optam por comprar trabalhos prontos. A pergunta é, quais são as implicações sobre essa prática? Li só porque está bem nessa linha. A minha questão é a seguinte, a principal implicação que está é que você não aprendeu a pesquisar. Quando você fazer seu projeto de mestrado, vai dar muito mais trabalho. A segunda está sendo antiético. Se for descoberto, você vai perder tudo que você fez até agora com relação à sua graduação. E às vezes não é difícil descobrir. Não é impossível descobrir. Eu lembro de uma matéria que eu dei, que chegou uma estudante, que ela trazia um texto maravilhoso, muito melhor do que todos os trabalhos que ela já tinha feito, e o trabalho não tinha nada da sala de aula. Aí eu dei 0. Ela falou assim, você copiou? Você está dizendo que eu copiei? Não, não falei que você copiou. Estou dizendo que isso não tem nada a ver com o que a gente trabalhou na disciplina. E o comando do trabalho dizia, tem que utilizar os textos que vão ser usados na disciplina. E ela falou, mas eu não concordo com os textos da disciplina. Assim, você não precisa concordar. Você não precisa concordar com o que eu disse. Você pode criticar tudo que eu estou falando. Mas você tem que citar o que foi falado, tem que citar o que foi discutido e se posicionar. Isso é um trabalho acadêmico. Aí ela viu que a pessoa viu o que estava fazendo. Então, esse é o processo. Quando alguém pega a sua monografia, que sabe que você nunca procurou a pessoa, sabe que aquilo não é a língua de uma pessoa da graduação, ela às vezes percebe que aquilo é comprado. E aí causa problemas embaraçosos. Eu aconselho a não fazer isso.
É tão ruim quanto pegar o site, quase tão ruim quanto pegar o site chat GPT e jogar lá. Você pagou um site chat GPT, na verdade. A pessoa, às vezes, não fez o seu curso, mas ela vai escrever qualquer coisa sobre aquele curso para você ser aprovado. Desculpa, Professor, e teve uma época em que as pessoas tinham uma certa vergonha de fazer isso, né? Pelo menos não falavam abertamente. Hoje, tem muitos perfis que já vendem, já se vendem como profissionais que fazem trabalho para o outro, né? E é uma loucura. E eu fico sempre olhando e falo, gente, mas isso não é crime, não? Eu sempre fico olhando. O que eu acho mais engraçado é que a pessoa que geralmente copiou, quando ela entra na escola, é a primeira pessoa que vai falar assim, não aprendi nada na faculdade que seja útil. Não aprendeu por quê? Onde você estava? A faculdade não entrou em você. Por que ela não entrou? Por que as instituições não entraram? Você nunca vai usar tudo que você aprendeu da forma que você aprendeu, mas tem como você desdobrar aquele conhecimento para produzir o seu conhecimento para você atuar na sua área. Só que se você não se esforçou para fazer os trabalhos, você não se esforçou para fazer monografia, você estava lá só para ganhar um diploma, ou você tem o diploma. O diploma realmente é só um papel para você botar na gaveta, não ajuda em nada. Ajuda você a estar autorizado para fazer o concurso. Ajuda você a estar autorizado para estar em sala de aula. Mas não, ele não te dá as habilidades que são necessárias, que você só se desenvolve por vontade própria, por empenho próprio. É verdade. Eu brinco com os meus alunos, quando eles estão colando, no trabalho da escola, eu falo assim, gente, olha só, se eu for para a academia e ficar olhando os meus colegas malharem e pedir para eles malharem por mim, nada vai acontecer. Se eu venho para a escola, o professor de matemática está ensinando algo e eu estou copiando o resultado dos meus colegas ou do quadro, nada vai acontecer. O processo de aprendizado requer um esforço, requer um empenho seu, que ninguém vai ter por você. Ah, mas eu não tenho professor na disciplina. O empenho é seu. Se você quer aprender, é com você mesmo, ou você mesma. Ah, não, mas na minha faculdade era péssima. Eu conheço pessoas que saíram de faculdades péssimas, fizeram mestrado, doutorado. Eu conheço pessoas que saíram de faculdades péssimas. Não estou dizendo que a faculdade não conta. Conta. Mas ela depende de você, depende do seu empenho. Mas tem pessoas que estão em faculdades ótimas que também têm um péssimo rendimento, não por uma dificuldade que essa pessoa realmente tenha, mas por falta de interesse, né? Falta de interesse. E também não dá para só jogar a culpa no indivíduo, né? Também tem a questão das desigualdades sociais, das desigualdades culturais, os privilégios que um tem e outros não têm. Mas, às vezes, a pessoa tem muito privilégio, mas ela não sabe multiplicar aquele privilégio. Sim. A pessoa não tem privilégios, mas ela consegue correr atrás e desenvolver a falta de privilégio que ela tem. É verdade. Não estou dizendo que todo mundo que a realidade é igual para todos, não é. Mas a gente tem que pensar o que a gente vai fazer daquilo que foi feito da gente. Ou melhor, o que a gente pode fazer daquilo que foi feito da gente. Sim, é verdade. Professor, como nós já estendemos um pouco o prazo, eu vou ler a pergunta do Pedro e do Jefferson, e aí o senhor responde, e aí a gente finaliza com a pergunta do Bento, que levantou a mão, tá bom? Então, pessoal, a partir de agora, nós vamos finalizar o chat em relação a colocar perguntas e passar a palavra para o professor, para ele responder. Então, vamos lá. A pergunta do Pedro Kaique é assim, professor, eu sinto muita dificuldade em leituras acadêmicas. O senhor teria alguma dica para melhorar a leitura? E o Jefferson vem numa pergunta que também fala sobre texto. Ele pergunta, professor, eu já tive eu já tive tema com texto conclusivo e desisti por não conseguir a introdução. É um processo normal? É tipo, eu sei, mas eu não sei explicar. Então, são essas duas perguntas. Aí, depois que o senhor responder, passo a palavra para o Bento, tá bom? Tá. A primeira pergunta, eu vou falar da minha trajetória. Eu entrei na faculdade e ficava pensando, que língua essas pessoas estão falando? Eu não estou entendendo. No primeiro período da faculdade, eu pensei em desistir umas 4 vezes. Eu não entendia. Eu vim de ensino médio muito ruim. Tive professores até que hoje dão aula em faculdade, que eram muito bons, mas a estrutura da escola não era boa. Eu não tive leituras paradidáticas, coisas assim. Então, é normal. Imagina, você está entrando numa faculdade que fala japonês, na verdade, fala a língua da história, o jargão da história, ou da sua área, seja lá qual for, e você não domina aquela língua, você não domina aquele código. Mas tem um processo de socialização nessa língua. Aos poucos você vai ouvindo,
você vai reproduzindo algumas coisas, você vai interpretando outras coisas, aí chega no quarto período, você associa alguma coisa que você aprendeu com alguma coisa que você aprendeu no primeiro período, e é um processo de aprendizado. É um processo em que você tem que sentar, se empenhar, seguir, chorar quando for preciso, reclamar com um amigo, uma amiga, fazer terapia. E fazer terapia não é equivalente a conversar com amigos, a gente tem que diferenciar isso, mas você tem que ir em frente, porque é um processo. E é difícil. Às vezes você pega o texto acadêmico e fala assim, o que esse autor está falando? Eu lembro que eu fiz uma matéria que era Sociologia de Karl Marx na faculdade, e eram textos teóricos dele, do Marx. E eu li um texto e falei assim, não entendi. Aí fui para a disciplina, falei, entendi um pouco, voltei para casa e li o texto. Falei, entendi um pouco, li o texto para a disciplina, para a prova. Falei, agora entendi um pouco. Depois que eu li ele na faculdade, depois do mestrado, quando eu li alguns desses textos, falei assim, caramba, eu não sabia nada, eu não tinha entendido nada do texto. Agora eu estou entendendo mais. E cada vez que você lê um texto que você já leu, é outro texto. Não é igual ao filme que você assistiu uma vez. Até igual ao filme, dependendo da maturidade que você tinha quando viu o filme e do grau de maturidade que o filme exige. Mas não é um filme de criança que você vê uma vez, até igual ao filme de criança. Então, assim, você pega um filme da Pixar hoje. Você assiste e você vai ter vários insights de questões adultas que estão lá embutidos naquele filme que uma criança não está notando. Se você faz uma faculdade de psicologia e vê Sereia, a forma de você ver aquele filme vai ser outra. Então, repetir o livro é parecido com isso. Você vai se apropriando do livro de formas diferentes. E uma hora aquilo se torna normal. Hoje, gente, às vezes eu pego alguns autores. Esse autor está falando, nunca li sobre esse autor na minha vida. Só que eu tenho que ler esse autor para um concurso. Aí eu pego uma orientação de só que agora eu não tenho professor para explicar o texto. Então, eu vou pegar um professor que escreveu sobre esse autor. Vou pegar um vídeo na internet de alguém que falou sobre esse autor. Eu vou perguntar para alguém que foi meu colega, para um historiador, alguém que leu livros desse tipo, algo sobre esse autor. Vou discutir com alguma pessoa esse texto. E esse é o processo. O processo é que você vai ler, reler, ouvir falar sobre, conversar sobre, voltar a ler, e você vai aprendendo. E relaxa. Todo mundo passou por isso. Todo mundo fracassou um dia, todo mundo não entendeu um texto um dia. Eu tenho professores da UF que me deram aula e falaram assim, gente, quando eu estava no primeiro período da faculdade, eu não entendia nada do que eu estava discutindo. E é um processo. Também, se o professor facilita demais para você entender, você nunca vai chegar a entender. Então, é uma questão de conflito. Ele tem que tentar facilitar para chegar em você, mas também ele tem que dar espaço para que você corra atrás, que você crie sua autonomia. Então, são as duas questões que vão andando juntas. Se a pessoa simplificar demais, tem tudo pronto, você não corre atrás. Se você não correr atrás, você não aprende a correr atrás. Se a pessoa complicar demais, você não entende. Então, é o lá e cá. Que é o difícil para o professor e é difícil para você. Cada um vai criar a sua metodologia para lidar com isso. Tanto a metodologia de estudo quanto a metodologia de ensino. A primeira questão é essa, eu não entendo nada do primeiro período. Corre atrás. A segunda, eu esqueci qual era a pergunta. Desculpa, Tainara. Estou fazendo uma bagunça na sua vida. Sem já li problema. perguntas que você não leu e respondi por conta própria, já esqueci perguntas que você falou. Isso, sem problema. O Jefferson falou que ele teve um tema e ele conseguiu concluir o texto, mas ele desistiu porque ele não conseguiu fazer a introdução. E aí ele está perguntando se esse é um processo normal. E aí ele explicou isso como, eu sei, mas eu não sei explicar. Pode ser, mas aí o passo é ler aquilo que você já escreveu e pensa como você vai resumir aquilo e dizer para o leitor como é que você vai falar aquilo. Aí você tem que pensar duas coisas. Será que você não está conseguindo fazer uma introdução porque seu texto não tem coesão, você não está ligando as partes, por isso na sua cabeça você não consegue ligar as partes? Hipótese 1. Hipótese 2. Eu não consigo porque eu tenho que reler o meu texto para me reapropriar das minhas próprias ideias que eu já esqueci e escrever aquilo de uma forma resumida e facilitada para introduzir o leitor. 3. Eu estou com dificuldade realmente de escrita. Então, eu vou escrever o que eu posso, vou pedir para um colega ler, vou pedir as dicas dele e vou avançar. Então, vou pedir para alguém que trabalha com escrita de texto, com uma pessoa que trabalha com correção de texto. Lê para mim, o que você acha que eu posso melhorar nessa introdução? E aí, esse é um processo. Também é um processo de desenvolvimento da sua própria escrita, que não é algo simples, porque também sua escrita é uma de redação para o Enem, a sua escrita é outra de escrita de prova, a sua escrita é outra para escrever projeto, a sua escrita é outra para escrever carta, poesia. Existem várias modalidades de escrita, né?
Eu tenho que pensar qual a modalidade eu estou escrevendo. No caso dessa escrita acadêmica, ela tem lá suas regras chatinhas. Primeiro, não encrespe. Se não está conseguindo fazer as regras, pula essa regra e vai para outra. Alguma pessoa vai te dar uma dica que você fala, então é assim. Mas relaxa. A gente só aprende a escrever escrevendo. Lendo e escrevendo. Ler ajuda a aprender a escrever. Mas ler não resolve o processo de aprender a escrever. Porque para você tentar aprender a escrever, você tem que estar escrevendo. Aí você vai ler os textos com outra mentalidade. Assim, como é que essa pessoa escreveu sobre isso? Como é que ela fez a introdução? Como é que eu posso fazer mais ou menos? Então, se você está com essa dificuldade, lê introduções de livros que você já leu. Pensa, como é que ele fez a introdução dele? Como é que eu posso fazer o meu? Faz uma mimese em cima daquilo. Cria em cima daquilo. Faz a sua versão daquilo com base naquilo que você está escrevendo. Faz a sua mágica acontecer. Não tem muito. Você vai bloquear várias vezes, vai desbloquear várias vezes. E esse é o processo. Uma hora vai ser tão tranquilo que você vai escrever monografia em um dia. Vou escrever um artigo. Escreveu. Aí o passo vai ser revisar aquilo, ver o que está certo, o que não está certo. Lógico, eu estou ignorando todo um trabalho de pesquisa anterior a esse dia que você escreveu o texto. Professor, eu achei interessante isso que o senhor falou, porque, assim, eu já ouvi assim, se a pessoa lê muito, ela escreve bem. E não necessariamente. Eu conheci muitas pessoas que realmente liam muito, você sempre via a pessoa com o livrinho na mão, mas na hora de escrever dava errado e o negócio não fluía. Mas aí, eu acho que esse exemplo que o senhor deu foi muito bom, assim, é uma leitura ativa, né? Você não está lendo só para receber, você está ali em cima daquele texto construindo sua própria autonomia de pensamento, de metodologia, né? Construindo algo para o seu trabalho. Então, acho que isso é muito legal, assim, para a nossa trajetória, porque realmente, assim, já aconteceu comigo também, Jefferson, de escrever um texto, e aí, assim, no fim, eu estava tão cansada do texto que eu não conseguia resumir de jeito nenhum. Eu não conseguia fazer a introdução, porque eu estava muito cansada da escrita, né? E a gente pensa que realmente que não sabe. Mas sabe, né? Se o trabalho foi bem feito, a gente sabe. Só falta seguir aqueles passos que o professor Pedro falou anteriormente, né? Descansar, se dar um tempo, ver se o trabalho realmente é coerente ou se isso é só vozes da nossa cabeça, enfim. O Bento falou, professor, que a pergunta dele já foi respondida. O Leandro falou aqui que durante o mestrado do amigo dele, ele era amigo de copo e tal, e durante o processo dele de bebida, o cara tinha epifania sobre o tema e saía correndo para escrever. Eu falei, acontece. Dormindo acontece, é pavoroso. A pior coisa, eu adoro dormir, gente. Eu preciso de 8 horas de sono. Então, no meio do mestrado, eu acordava com uma ideia, dormindo, eu falava, agora eu tenho que acordar. Eu ia lá e botava aquilo no papel rapidinho e voltava para dormir. Mas você só consegue fazer isso quando você está descansada. Minha irmã é da área de matemática. E eu já ouvi de várias pessoas da área de matemática que é o seguinte, você está lá o tempo todo resolvendo aquele cálculo. Tentando resolver aquele cálculo. Se nada dá certo, você não consegue terminar aquele cálculo. Você dorme, você sonha com você resolvendo aquilo. Porque sua mente descansou. O descanso não existe por nada. A gente precisa de descanso. E às vezes no mestrado a gente está numa ansiedade que a gente está assim, falta 2 anos, só 2 anos, ou na monografia, só 6 meses, eu não vou conseguir. Pai, para, desliga seu computador, salva tudo em 3 pendrives para você não perder nada, manda para uma nuvem para você não perder nada. Vai um dia para a praia. Vai um dia para a praia. Vai ler uma coisa que não tem nada a ver com a sua tese. No outro dia, você vai lá e tenta escrever. Não conseguiu? Você pensa, o que eu não estou conseguindo? Eu não estou sabendo por onde começar? Então, eu vou ler como outras pessoas começam. Vou ler introduções de livros que eu já li ou outros livros para ver como essa pessoa começa a apresentar o trabalho dela. E tudo bem. Mas com a sua mente descansada, opera melhor. A ansiedade é inimiga de qualquer trabalho acadêmico. Aliás, da sua vida. É verdade. É verdade. E se você deixar, a primeira coisa que a faculdade, que a Universidade de Trabalho dá para você é uma crise de ansiedade. Se entrar na pilha, tem que produzir, tem que ser para agora, 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 você vai surtar. Tem 6 meses? Tem 6 meses. Tudo bem, mas no caso da monografia, se eu reprovar a monografia, reprovo. Semestre que vem, estou fazendo de novo monografia. Ótimo. Você já tem o trabalho meio pronto, semestre que vem vai estar mais fácil. No caso da dissertação, é um pouco mais difícil. Tem aquele prazo mesmo. A tese também.
Mas um dia que você vai na praia, se você está escrevendo ao longo do seu mestrado todo, do seu doutorado todo, um dia que você vai para a praia não vai te matar. Você deixou tudo para o final, vai ser surtante, embarca no surto, mas o surto vai durar pouco tempo. É verdade. O Jefferson falou que os amigos dele da faculdade e ele fizeram um grupo e aí eles estão trocando agora o texto para opinar. E ele disse que está ajudando muito, né? Que eles estão adotando e está sendo muito legal. Isso é muito bom. E algo que eu fazia também era o seguinte: eu pegava o trabalho de outra pessoa que fez a disciplina no período anterior, mas eu não copiava. Eu via como a pessoa costurou uma ligação entre os textos. Eu via como a pessoa escreveu o texto, de pessoas que eu confiava. Eu falava, bom, se essa pessoa lê esse texto assim, eu vou tentar ler com a mesma chave. E eu li o texto e estava muito mais fácil. A pessoa ela já resumiu naquele trabalho a ideia central do texto. É como você lê um resumo, uma resenha. Só que feito por um colega seu, numa língua muito mais próxima da sua. Muito Se você bom. não está fazendo para copiar, você está fazendo como processo de aprendizado, por que não? É a mesma questão, como se lida com o ChatGPT, como se lida com o Gama, como se lida com resenhas, como se lida com outros trabalhos acadêmicos, com quem vende trabalho acadêmico. Você pode, ao invés de pagar alguém para fazer trabalho acadêmico, você pode escrever da forma que você consegue e pagar alguém para corrigir, para te ajudar na sua escrita. Para pagar alguém para sentar com você e falar assim, olha, não escreve isso assim não escreve isso não. Você pode ligar até para os estudantes, vocês fazem monografia, se escrever uma monografia, você dá uma olhada, me ajuda a reformar a minha monografia explicando. Eu estava no processo há muito tempo atrás de escrever artigo em inglês. Aí eu escrevia. Aí eu podia só mandar para o corretor, mas eu falei, não, eu sei que um professor de inglês que eu estava pagando, ele corrigia. Falei, você vai corrigir, e em cima dos meus erros você vai me dar uma aula, pode ser? Pode. Te pagar mais por essa aula. Foi a melhor aula que eu tive. Que legal. Tem que saber criar essas oportunidades de aprendizado. Você tem que pensar que se você copia, se você compra pronto, se você não está, isso não existe na sua vida. É verdade. Professor Pedro, nós já até estouramos o nosso horário, de tanto que o debate foi bom. E aí eu gostaria de pedir ao senhor para falar as suas últimas palavras, e aí depois das suas últimas palavras eu dou os recados finais, pode ser? Pode ser. A minha palavra, obrigado. A minha palavra final, obrigado pela senhora por ter guiado essa discussão. Obrigado pelo pessoal da LAPET, para a Clara Garcia, por todo mundo que está organizando isso. Achei uma oportunidade para mim estar aqui, para as pessoas estarem aqui. Adorei participar com vocês. Aprendi com você, aprendi com o Jefferson, com o Leandro. Então, obrigado para todo mundo. Certo? Esse pode ir para as suas palavras finais. Obrigada, professor. É vício de linguagem chamar os professores de senhor. Mas constrói hierarquia. Não tem hierarquia entre a gente. Até tem uma acadêmica, mas time você o tempo todo. Nem percebo, vou falando que eu nem... Aí ó, sim, já ia falar de novo. Aí você falou, não chama, eu falei, ok, e aí depois saiu de novo. Mas, tudo bem, eu não fiquei com raiva, pode ficar tranquilo. Eu sei. Tem cabelo branco mesmo, eu tô velhinha. Professor Pedro, essa aula foi incrível. Muito obrigada por compartilhar esses conhecimentos. Às vezes, quando nós estamos na graduação, até mesmo no mestrado, na pós-graduação que seja, falta aí uma metodologia, porque a gente fica tão desesperado, né, em concluir o trabalho, em conseguir escrever, não consegue pensar um caminho prático, né, um método, uma forma de seguir que seja mais leve. Então, em nome do LAPET, em nome do curso mesmo, o Primeiro Espaço, dos alunos que estão aqui participando, eu quero agradecer pela sua disponibilidade, pela aula incrível, foi realmente muito boa. O pessoal está aqui parabenizando no chat. Eu tenho certeza que essa aula vai ajudar muitas pessoas. E a todo mundo que está no chat, muito obrigada pela presença de vocês. Ao fim do curso, essa aula vai ser disponibilizada no nosso canal do YouTube. Então, coloquem lá LAPET IM UFRRJ no YouTube. Ao fim do curso, vocês conseguirão ver todas as aulas disponibilizadas lá. Para os certificados, todos vocês precisam ter 75% de presença. Então, quem ainda não assinou a lista, assine,
prestem atenção no formulário, tá, gente? No nome, no e-mail, tudo direitinho. Os certificados serão enviados em até 40 dias úteis do fim do texto, do fim do curso, quer dizer. E aí vocês, em 40 dias, 40 dias úteis, se vocês não receberem, por favor, olhem sua caixa de spam e depois também entrem em contato conosco através do nosso e-mail ou do nosso Instagram, se vocês tiverem certeza que participaram de tudo do curso. Muito obrigada, essa aula foi muito produtiva, ajudou bastante. Se vocês tiverem algum tipo de pergunta específica que eu possa responder rapidinho, mandem aí no chat que eu respondo, mas já em nome de todos, muito obrigada, e agora a aula está encerrada. Obrigada a todos.